A vida já é difícil o suficiente quando você está preso em um horário comercial, mas fica ainda pior quando o chefe para quem você trabalha não passa de um cachorro latino que não sabe nada além de gritar com seus funcionários. Conheça Jin Song, que de repente começou a notar essas janelas estranhas no sistema que sugerem um apocalipse zumbi iminente. Mas com o estresse do trabalho, somado à tagarelice interminável do chefe, ele nem tem tempo para pensar direito nessas notificações sobrenaturais do sistema. A única coisa que mantém sua sanidade intacta é a gentileza que sua colega Sion A demonstra. Ele frequentemente pensa em pedir demissão, mas com a IA assumindo o controle dos trabalhos remotos e o desemprego disparando, ele não tem muitas opções a que recorrer. É aí que tudo começa a mudar para pior. Mesmo em pleno verão, a neve começa a cair por todo o mundo, um fenômeno sobrenatural que a ciência não consegue explicar. A situação só se torna real quando Jin Song encontra um colega de trabalho devorando o corpo de outro. É nesse momento que Jin Song percebe que está completamente ferrado. Seu colega zumbificado começou a persegui-lo, forçando-o a correr para salvar a própria vida. Ele avista uma cadeira próxima, agarra-a e se prepara para se defender. Mas, para minha surpresa, na cena seguinte, nosso garoto aparece como se estivesse do outro lado da parede. Isso é uma falha na Matrix? Me conte nos comentários. Mesmo assim, o encontro com um zumbi literal é traumatizante. Seus joelhos cedem e ele cai no chão. De repente, seu telefone toca. Uma mensagem foi transmitida. As pessoas estão sofrendo mutações devido a um vírus chamado raiva. Então todos são aconselhados a ficar em casa. É muita coisa para processar. Jin Song tem certeza absoluta de que um vírus com um nome estranho como a raiva não conseguiria transformar humanos em zumbis de verdade. Deve haver algo muito mais incompreensível acontecendo. Ele verifica as redes sociais, onde todo mundo fala sobre zumbis devastando bairros e neve caindo no meio do verão. É aí que tudo faz sentido em sua mente. Talvez aquelas janelas de sistemas sobrenaturais que ele tem visto estejam conectadas a esses eventos catastróficos. Ele tenta procurar informações sobre as janelas de status, mas nada útil aparece. As coisas só pioram quando seu telefone fica com uma tela estática e a conexão cai completamente. O desespero começa a tomar conta dele. Sua mente está entorpecida, seu corpo congelando devido à queda anormal da temperatura atmosférica. No momento, seu maior problema não são os zumbis carnívoros. É a atmosfera congelante a qual ele precisa sobreviver. Ele aposta na chegada dos socorristas em breve. Para aumentar suas chances, decide economizar a bateria do celular, que atualmente está em 83%. Cautelosamente, ele explora o prédio na esperança de evitar zumbis. Sua primeira prioridade é pegar algo quente para vestir e comida para sobreviver. Por sorte, ele encontra uma muda de roupa em uma gaveta, que veste imediatamente. O próximo item da lista é comida. Em pouco tempo, ele consegue uma bolsa, algumas roupas extras, água e comida para se reabastecer. Ele não sabe ao certo de quem era a bolsa, mas está grato por alguém tê-la deixado para trás. Agora, o próximo passo é encontrar uma arma adequada para se defender. Depois de procurar bastante, ele encontra alguns tacos de golfe de confiança, convenientemente esperando que ele os encontre. Com os suprimentos que tem, ele poderia durar cerca de 3 dias. Então a pergunta assustadora é: o resgate virá antes que ele morra de fome neste frio implacável? As ruas estão infestadas de zumbis e monstros, e com a nevasca furiosa, não será fácil para os helicópteros chegarem até ele. Se os socorristas não chegarem em uma semana, a única coisa que o espera é a ruína. Pior ainda, a temperatura está caindo mais rápido do que nunca. E então outra janela do sistema surge diante de seus olhos. Dentro da loja do sistema, ele vê uma lista de itens. Roupas de inverno estão entre eles. Ele quer desesperadamente adquiri-las, mas não tem moeda do sistema suficiente. De repente, passa o Zekon por perto. Ele sai rapidamente do seu canto aconchegante e silencioso e se prepara para lidar com o que quer que se aproxime. Com o taco de golfe nas mãos, ele corre para encontrar a ameaça antes que ela o encontre. Pouco antes de ele bater o taco de golfe, descobre-se que se trata apenas de seu colega de trabalho, Kim Joo-man. A apresentação ocorre sem problemas, já que eles já se conhecem. Jin Sung, por acaso, é até mesmo o mais velho do cara no trabalho. Eles se sentam e Kim Joo-man explica como foi parar ali. Durante o intervalo, ele ficou preso no refeitório. Ao ouvir sons grotescos lá fora, trancou a porta. Quando finalmente tentou escapar, abriu caminho com um trator, empurrando zumbis e forçando a passagem até a escada de emergência. Mas esse não era o tipo de informação que Jin Sung esperava. Esse cara não só não tem informações relevantes, como também quer se apropriar dos suprimentos preciosos que nosso garoto conquistou com tanto esforço. Claro, Jin Sung se recusa, mentindo que não tem muita coisa. Mais tarde, quando nosso filho pega a garrafa de água para enchê-la, seu filho mais novo segura sua mão e sua atitude muda de amigável para desconfiada. Ele começa a suar, apesar do frio congelante. É como se ele tivesse descoberto as mentiras de Jin Sung e quisesse que ele confessasse. Felizmente nada acontece, pelo menos por enquanto. Mas Jin Sung não consegue se livrar do desconforto. Ele está se perguntando por que aquele cara estava suando tanto. Não sei vocês, mas eu já percebi que o desgraçado estava infectado. E de fato, aquele desgraçado tenta emboscar Jin Sung por trás depois de se transformar em zumbi. Mas meu amigo reage rápido, jogando sua garrafa d'água na cara do desgraçado. E em seguida, chutando
empurrando-o com força suficiente para que ele se choque contra a parede próxima. É inacreditável que, momentos antes, esse cara estivesse falando como um humano normal. Então, como ele pôde se transformar em um monstro raivoso tão rápido? Mas, com a sobrevivência em jogo, Jin Sung não hesita. Ele balança o taco de golfe com força e o acerta bem na cabeça do zumbi. Ele continua, como faria com uma barata, certificando-se de que ela esteja completamente esmagada e morta. Esta é a primeira morte de Jin Sung desde o início do apocalipse, e isso o deixa suando, apesar do tempo congelante. Mas valeu a pena, pois seu sistema reage repentinamente à sua morte para recompensá-lo adequadamente. Ao obter sua primeira moeda, Jin Sung entoa o feitiço Window. Ao inspecionar os itens na loja, ele percebe que essas moedas podem ser usadas para comprá-los. O legal é que ele praticamente ganha uma moeda por matar um zumbi. Você pode estar pensando que é muito bom, mas o nosso garoto aqui está com medo da própria vida, pensando que teve que arriscar tudo só para matar um zumbi e ganhar uma mísera moeda em troca. Confuso em seus pensamentos, a atenção de Jin Sung de repente se volta para a marca de mordida visível no pulso do zumbi. Essa pista visual confirma seus pensamentos, fazendo-o perceber que o pior realmente aconteceu. Na cena seguinte, nosso garoto se esconde em um cobertor confortável, percebendo que mesmo pessoas que parecem bem não são mais confiáveis. Em meio ao inferno que ele tem que suportar, ele se alegra apenas porque um maço de cigarros o conforta. Acho que câncer de pulmão não importa muito quando zumbis estão atrás de você. Jin Sung é assombrado por um sentimento de incerteza e pensa que deveria procurar recursos, quando de repente, um rugido assustador o assusta. Dando uma olhada pela janela para verificar o que está acontecendo lá fora, nosso garoto avista um sobrevivente tentando escapar da horda. Infelizmente, os zumbis sanguinários o espancam em uma cena e o deixam em um estado comparável ao de quando minha ex-namorada me largou. Horrorizado, ele recua, percebendo que está em uma verdadeira enrascada. Um tempo se passa e Jin Sung fica praticamente preso lá dentro. Já é o terceiro dia. Ele está ficando sem opções e sua bateria está em uma carga crítica de 3%. Como se não bastasse, o mano basicamente tem 4 barras de chocolate sobrando para salvar a vida. Graças às suas observações da janela, Jin Sung aprendeu uma coisa. Pessoas tentaram desesperadamente escapar dos zumbis, mas eles são caçados todas as vezes. Mesmo com todas essas probabilidades, nosso garoto entende que a única maneira de sobreviver sem morrer de fome é se começar a se movimentar. Apertando a mochila, Jin Sung começa a remover as barricadas, ciente de que ficar ali só vai se colocar em maior perigo. No momento, sua melhor chance de sobrevivência é procurar outros sobreviventes dentro do mesmo prédio, na esperança de que o poder da amizade e da cooperação o salve. Jin Sung define o 6º andar como seu alvo principal, questionando se Junmin realmente bloqueou a entrada, de acordo com suas palavras. De repente, nosso garoto ouve algo e imediatamente vai até a janela, só que quando olha para fora, não vê nada além do frio implacável. Está escuro lá fora, mas há um sinal de luzes acesas, o que sugere que outra pessoa deve ter usado o gerador para ligá-las. Isso confirma uma coisa: deve haver outro sobrevivente no prédio. Sabendo que as luzes vão se apagar a qualquer momento, Jin Sung desce correndo as escadas, ciente de que sua única chance de sobrevivência é encontrar a outra pessoa a tempo. Enquanto desce, Jin Sung teoriza sobre a localização do sobrevivente. Seu melhor palpite é que essa pessoa deve estar escondida no escritório da gerência ou na sala de segurança. Ou melhor, ambos ficam no mesmo primeiro andar, então a transição será fácil. Nos andares inferiores, o frio é ainda maior. No entanto, preferindo a precaução ao próprio conforto, nosso menino tira os sapatos para não fazer barulho. Chegando ao 6º andar, ele decide tomar a corajosa decisão de confirmar as palavras de Junmin. Dando uma espiada lá dentro, nosso garoto percebe que a entrada está bloqueada, o que significa que o sujeito não estava mentindo. A felicidade brilha em seu rosto, pois isso significa que pode haver mais sobreviventes no prédio, caso ele não tenha sido invadido por fora. Mas, por enquanto, Jin Sung decide deixar o 6º andar e se concentra em sua missão de descer para o 1º andar. Ao chegar lá, ele veio confirmar uma série de fatos. Primeiro, os zumbis não invadiram de fato os andares superiores do prédio, mas, quanto ao 1º andar, ele sabe que há um grande risco daqueles horrores horríveis espreitando por aí. Agarrando-se à maçaneta, nosso garoto abre lentamente para dar uma espiada, implorando e rezando para que não haja nenhuma. Infelizmente, a realidade é muito mais sombria. Há sangue espalhado por toda parte, e como esperado, zumbis rolando por aí como os selvagens desmiolados que são. Com uma horda inteira à vista, a situação é extremamente perigosa para o nosso garoto. Isso significa que ele realmente não consegue sair, não com uma horda tão grande. O lado bom é que os zumbis não notaram os andares superiores, e estão presos no 1º andar. No entanto, do jeito que as coisas estão indo, Jin Sung teme que a porta que os bloqueia não dure muito. Aproveitando a oportunidade para dar o fora, ele se esgueira silenciosamente em direção à sala da gerência. Chegando ao escritório apenas um momento depois, Jin Sung infelizmente se depara com uma cena trágica e desagradável. À sua frente está o cadáver de um homem, um cara muito simpático que sempre o cumprimentava todas as manhãs, mas que devido ao frio desumano, morreu de hipotermia. Decidindo deixá-lo descansar, Jin Sung fecha os olhos e faz uma pequena prece por seu companheiro caído. Um F
F para o seu amigo nos comentários. De qualquer forma, Jin-sung continua seus esforços para chegar à sala de segurança, na esperança de encontrar um sobrevivente à espreita. No entanto, ele precisa ter cuidado com as possíveis armadilhas armadas pelo sobrevivente, semelhantes ao que fez com as barricadas. É por isso que o primeiro objetivo do nosso garoto é provar sua inocência e que ele não é um zumbi irracional. Voltando sua atenção para os circos de horrores à espreita, Jin-sung observa que, embora esses zumbis sejam cegos como o diabo, eles também são muito bons em captar sons. Então ele bate calmamente na porta, indicando que é humano para a outra pessoa. Em seguida, Jin-sung dá um corajoso salto de fé e lentamente alcança a maçaneta. Mas no momento em que ele abre a porta, algo se abre para atacá-lo. Não é um zumbi, mas um sujeito com um pedaço de pau. Por sorte, nosso garoto consegue se defender com o todo-poderoso devorador de mundos, o taco de golfe infinito da destruição. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein? Destruição. Mas o som produzido pelo choque preocupa Jin-sung, pois corre o risco de atrair os zumbis. Enquanto isso, o cara dos óculos ali se assusta com o que vê. Felizmente, os zumbis ainda não perceberam, fazendo com que o sobrevivente puxe nosso garoto para dentro do quarto para que ele possa fechá-lo rapidamente. É o confronto final, um usuário de taco de golfe versus um praticante de taco de madeira. Ambos confirmam a condição humana um do outro, mas ainda se recusam a baixar as armas. Jin-sung explica sua situação, apontando como ouviu o gerador de emergência e foi procurar sobreviventes. Em seguida, ele até mostra seu distintivo como gerente assistente de uma das equipes de vendas. Embora tenha se tornado um sobrevivente, ele teme que esse cara também acabe como Ju-min. O cara dos óculos, na verdade, também é outro gerente assistente da equipe de desenvolvimento, Choi Ji-sung. O fato de esse cara estar cobrindo o corpo com força deixa Jin-sung nervoso, pois ele teme que Ji-sung possa estar usando isso para cobrir alguma marca de mordida. No entanto, no caso dele, ele não parece estar suando, apenas se protegendo do frio. Observando o ambiente ao redor, nosso garoto repara na mochila do sujeito e então volta sua atenção para o pedaço de madeira. Um Jin-sung contemplativo e cético de repente alcança a clareza. Veja bem, pessoas infectadas estão anormalmente famintas, e o fato de esse cara estar racionando seus suprimentos indica que ele está completamente normal. Jin-sung oferece a mão, deixando o outro sujeito nervoso enquanto aponta sua arma para ele. Nosso garoto percebe que talvez Ji-sung esteja desconfiado de que ele esteja tentando roubar sua bolsa, quando na verdade ele não queria que isso acontecesse. Buscando uma maneira de resolver a situação, Jin-sung guarda seu taco de golfe discretamente e demonstra rendição. Assim, ele prova sua inocência. Pensando em alternativas, ele até decide oferecer um cigarro ao outro gerente para fumar, leva a mão ao bolso, tira o maço e oferece um ao sujeito, demonstrando mais uma vez interesse na mentira. O homem de Glass fica cauteloso no início, mas acaba abaixando a arma. Depois de pensar um pouco, ele concorda e pergunta educadamente se pode fumar um. Na cena seguinte, os dois estão se aconchegando. Apesar da horda de zumbis esperando para dilacerar suas carnes lá fora, pelo menos eles têm cigarros ali para aproveitar. Jin-sung chega a comentar, brincando, que não comeu nada além de uma barra de chocolate e um cigarro o dia todo. E isso faz com que o outro rapaz vasculhe sua bolsa, o que confirma para Jin-sung que ele deve ter roubado alguns itens do salão. O rapaz pega um bolinho de macarrão e o parte em dois, aconselhando o novo amigo a comer devagar e mastigar bem. Nosso garoto aceita alegremente e começa a devorá-lo. Ele inicia a conversa, perguntando curiosamente como o gerente da equipe de desenvolvimento conseguiu colocar as mãos na comida. Ji-sung aparentemente saqueou o que pôde, sem levar a geladeira inteira, o que fez os dois rirem. Pouco depois, ambos tremem de frio enquanto o gerente de desenvolvimento explica a situação no segundo andar. As coisas parecem terríveis por lá. Ao relembrar o ocorrido, ele se lembra de se sentir preso ao colega, forçando-os a dividir a comida. O amigo dele insistiu que eles se apressassem, enquanto ele preferia esperar que alguém os salvasse. No final, o amigo de Ji-sung foi devorado pelos zumbis por causa de sua impaciência, deixando o rapaz à própria sorte. A partir dessa explicação, nosso garoto percebe que há mais do que apenas alguns zumbis no segundo andar. Felizmente, existem apenas 4, de acordo com o que foi dito. No final, ele teve que deixar 2 por medo de perder energia. Então ele se esgueirou, fugindo o mais devagar que pôde, enquanto criava algumas distrações para os zumbis. Jin-sung fica realmente impressionado ao saber que esse cara conseguiu escapar ileso de 4 zumbis. Em segundo lugar, ele descobre que foi Ji-sung quem ligou o gerador de emergência. Os rapazes também conseguiram um cabo de extensão para carregar eletrônicos importantes. Mas, a essa altura, nosso garoto começa a questionar se algum dos eletrônicos deles ainda tem importância. Ji-sung fica bastante chocado ao ouvi-lo admitir que não está usando a internet. Nosso garoto diz que não conseguiu encontrar sinal, mas o gerente da equipe de desenvolvimento revela que a internet via satélite funciona perfeitamente. Hilariamente, o manhwa até faz referência ao mais recente projeto Starlink de Elon Musk, que é a razão pela qual a internet não é um
problema neste apocalipse. Ji-sung revela que, embora nem todos os servidores estejam funcionando, a internet ainda funciona o suficiente para que eles possam usá-la. Toda essa informação está atingindo nosso garoto como um caminhão. Ele nem sabia que isso era possível. Sendo o cara tranquilo que Ji-sung é, ele se oferece para deixar o celular de Jin-sung carregar agora que o dele acabou. Pouco tempo depois, Jin-sung se conecta à rede de satélites, confirmando que tudo está funcionando perfeitamente. Ele agradece imensamente ao amigo por lhe ensinar tanto, mas, sendo um humilde rei que Ji-sung é, não leva o crédito por isso. O momento de esperança deles é destruído quando veem as luzes se apagando. Isso confirma que o gerador de emergência também está funcionando para sempre. Jin-sung pergunta o que esse cara quer fazer a seguir, ao que ele responde que vai continuar ali. Lendo nas entrelinhas, nosso garoto percebe que Ji-sung está basicamente dizendo para ele ir embora. A questão é que esse cara está apenas tentando preservar a própria vida em um ambiente seguro. Ter outra pessoa desperdiçando seus recursos só vai sobrecarregá-lo. Ao mesmo tempo, até Jin-sung acha que a parceria deles não seria benéfica por causa de suas mentalidades diferentes. Um deles quer ir embora, enquanto o outro pretende ficar em um ambiente seguro. Naturalmente, nosso garoto toma a iniciativa, garantindo que não haja conflito entre eles, e decide ir embora. Antes de partir, seu amigo decide lhe oferecer um último presente para a jornada. Ele lhe entrega uma lanterna e uma pilha extra, pois tem muitas para usar. Isso é uma surpresa para Jin-sung, que as guarda na bolsa, pensando que isso o ajudará a longo prazo. Em troca, nosso garoto lhe oferece alegremente alguns cigarros para ele aproveitar. Os dois se despedem em bons termos, desejando boa sorte um ao outro e esperando se reencontrar em breve. Com isso, Jin-sung sai, de volta para onde os horrores horríveis estão rondando. Ele precisa agir antes que a energia acabe de vez. Notando a porta aberta, nosso garoto se esgueira entre os zumbis e a fecha silenciosamente. Ele está fora de perigo agora e considera suas opções. Primeiro, ele poderia navegar pelo porão, sabendo que seu carro está acessível lá. Afinal, essa é uma maneira de escapar do perigo. No entanto, o que o preocupa é se realmente é o momento certo para deixar este prédio. Claro, é verdade que ele precisa sair do prédio em algum momento, mas sair cedo demais pode ser igualmente perigoso para ele. É por isso que Jin-sung decide subir as escadas com o próximo objetivo de coletar informações da empresa antes de, por fim, planejar sua fuga. E, infelizmente, é ali que a energia elétrica se apaga completamente, forçando-o a ser ainda mais cauteloso. Mantendo a compostura, ele vasculha o local em busca de sua lanterna. Jin-sung a abre e sobe metodicamente as escadas, ciente de que os zumbis poderiam ter trocado de posição na sua ausência. Com passos cautelosos, nosso garoto chega ao 6º andar. É ali que ele suspeita da presença de um zumbi. Apesar do perigo, ele já avançou o suficiente para não poder mais voltar atrás. Firmando sua determinação, ele prepara o poderoso taco de golfe e se estica para a frente. Um zumbi, em particular, está subindo as escadas em toda a sua glória. Nosso garoto está se exibindo e mantendo a compostura, até que de repente vê a rainha dos feios picados e se agita de medo. O cara literalmente se abaixa enquanto a zumbi se transforma na Supergirl e tenta pular na bunda dele. Aproximando-se com uma tacada de golfe tímida, o cara esmaga a cabeça dela, deixando-a espatifada como um mosquito morto na parede. Mas isso não é suficiente para matá-la, porque ele tenta atacar repetidamente com o mesmo movimento, apenas para o nosso garoto acertar o rosto dela com seu taco de golfe destruidor. Desta vez, o golpe a derrubou escada abaixo, deixando uma poça de sangue. Nesse momento, o homem está praticamente implorando para que ela não se levante mais. Mas, por algum motivo, esse zumbi persistente ainda consegue se contorcer. O taco de golfe de Jin-sung está bastante torto de tanto bater na vadia, e com uma última prece, ele dá o golpe fatal, na esperança de acabar com o zumbi de vez. Felizmente, tudo acabou. O sistema o recompensa com outra moeda, permitindo que ele compre um item na loja. Jin-sung, por outro lado, está ofegante de exaustão. Embora seu amado taco de golfe tenha sofrido danos irreversíveis, o matador de zumbis pode ficar tranquilo, sabendo que conquistou nossos corações. Voltando ao nosso garoto, ele está irritado e ainda decide guardar a arma para outro uso posterior. Seu foco principal agora é inspecionar o zumbi, imaginando de onde diabos ele veio. Na cena seguinte, o sujeito verifica a porta do terraço, que parece estar trancada. Isso implica que o zumbi veio de outro andar, sugerindo que nem mesmo o 7º andar está a salvo. Caminhando silenciosamente, nosso garoto respira aliviado. Parece que o 7º andar está bem. Fazendo uma pausa, ele vira um pouco de água, lembrando-se de quão implacavelmente rápido o zumbi era. Provavelmente ainda mais rápido do que quando era humano. Era como se tivesse se tornado um animal selvagem. Lá fora, ele percebe que há 2 zumbis rondando por ali. E isso é uma má notícia, porque se eles forem tão rápidos quanto aquele com quem ele lutou, significaria que ele não sobreviveria a 2 zumbis de uma vez. É por isso que a excelente estratégia de Jin-sung é isolar seus oponentes, enfrentando um de cada vez. De repente, ele decide dar uma olhada no celular, imaginando se há alguma informação nova sobre os zumbis. O humano está aqui se perguntando se tem algum tipo de patch novo para zumbis ou algo do tipo. Tem um fórum chamado Galeria dos Sobreviventes, onde um monte de gente de diferentes regiões está postando posts falando sobre o frio insuportável. Eles falam de forma deprimente
triste sobre a própria situação lamentável, em vez de destacar alguma nova descoberta sobre os zumbis. Decepcionado, Jin-Sung volta-se para suas próprias descobertas. Uma coisa é certa, esses zumbis usam principalmente o som para detecção, e fora isso têm sentidos terríveis. Eles não podem ser mortos até que suas cabeças sejam brutalmente destruídas, e o fato óbvio é simples. Um deles se transformará em zumbi se for mordido, mas esses fatos são algo que todos já sabem. Sem nenhuma atualização no fórum, Jin-Sung suspeita fortemente que o governo entrou em colapso, o que significa que ninguém virá resgatá-los. É uma realidade sombria que deixa os sobreviventes à própria sorte em um mundo que virou um inferno. A cena corta para o 5º dia de tentativa de sobrevivência. O frio está insuportável, até para o nosso menino. Ele corre o risco de adoecer, e em um ambiente como este, isso praticamente garante a morte. Sabendo que ficar rígido não ajuda, nosso menino decide se aquecer com alguns polichinelos. Mas, depois do exercício, naturalmente, seu estômago também está roncando. Embora ele normalmente só comesse meio pedaço de chocolate, do jeito que as coisas estão, ele precisa comer mais para sobreviver. Mastigando sua barra, ele decide tirar os sapatos novamente para priorizar uma viagem mais leve. Seus sapatos definitivamente não ajudam com o barulho, então é inútil carregá-los. Neste momento, Jin-Sung precisa urgentemente garantir comida se quiser sobreviver. Usando as informações do gerente Choi Jae-sung, ele se lembra de que parte da comida ainda deveria estar aqui no salão. Nosso garoto suspeita que esteja na mesma sacola do colega que morreu tentando escapar, o que também não é nada bom, considerando o que aconteceu com ele. Primeiro, ele terá que matar 4 zumbis sozinho, o que é motivo de preocupação. Também não é como se ele pudesse roubar a bolsa e escapar sem ser detectado. A resposta lógica, e talvez a única nessa situação, é derrotá-los um por um e garantir a bolsa. Então Jin-Sung começa a rastrear seus alvos, localizando um zumbi na sala 1, outro na sala 2, um terceiro na sala da equipe de negócios. Mas a parte suspeita é encontrar o último zumbi, já que ele não está em lugar nenhum. Sabendo que não havia cadáveres no caminho para a saída, Jin-Sung entende que o último zumbi deve estar à espreita em algum lugar, pelo menos. Mas, com tantos idiotas prontos para devorá-lo, ele precisa de armas adequadas para lidar com eles. Ao verificar um dos cômodos, Jin-Sung descobre que está tudo limpo e decide entrar sorrateiramente. O bom deste quarto é que uma rápida olhada lhe mostra que ainda há um monte de suprimentos disponíveis, mesmo sem comida. Lá fora, ele já ouve um dos zumbis se arrastando. Nosso garoto segura a lanterna entre os dentes, pega uma xícara para criar a distração ideal e a joga para longe. Jin-Sung declara o início de sua caçada, e no momento em que a xícara atinge o chão, o zumbi avança com uma velocidade incrível para perseguir a fonte do som. Mas ele se esqueceu completamente de que nosso garoto estava esperando por esse home run dourado. O zumbi olha para a esquerda, basicamente fazendo a expressão: "Ah, merda, estou frito". Jin-Sung bate o taco de golfe na cara do zumbi, matando-o instantaneamente. O som atrai os outros zumbis, mas nosso garoto rapidamente fecha a porta antes que eles consigam entrar. Com isso, ele eliminou com sucesso seu primeiro alvo. Jin-Sung está realmente feliz, talvez até demais, porque rapidamente se esquece do zumbi que divide o quarto com ele. O infectado agarra seu pé, indicando que ele ainda não está morto. A sensação repentina faz nosso herói se virar de medo, apenas para ver um zumbi rastejante agarrando sua perna e rosnando como um cachorro raivoso. Faminto por uma mordida, a criatura avança com a boca escancarada, enquanto Song fica paralisado, em choque. A lanterna escorrega de sua boca e cai no chão quando o instinto entra em ação, e ele pisa com força na cabeça do zumbi, prendendo-a firmemente no lugar enquanto ele continua babando pelo chão. O zumbi estica os braços para agarrá-lo novamente, mas ele recua, agora claramente irritado com a situação. Sem pensar 2 vezes, nosso herói golpeia com força seu taco de golfe e quebra o crânio do zumbi, mandando-o direto para a próxima vida. Quando finalmente termina, ele fica parado ao lado da poça de sangue, agarrando a cabeça enquanto tenta entender o que aconteceu. Mas antes que consiga recuperar o fôlego, uma mão bate de repente na janela bem ao lado dele, trazendo-o de volta à realidade. Ele se vira em choque e vê um bando de zumbis tentando entrar, e naquele momento, de repente, percebe que ainda há mais desses malucos. Sem se importar com a higiene pessoal, ele coloca a lanterna suja de volta na boca e está determinado a acabar com aquilo antes que mais zumbis apareçam. Ao chegar ao cômodo seguinte, ele quebra a janela com seu taco de golfe, pegando os 2 zumbis lá dentro completamente desprevenidos. Nosso herói então arremessa um pequeno objeto de metal pela sala, e os 2 zumbis viram a cabeça instantaneamente. Um deles corre atrás dele imediatamente, enquanto o outro permanece parado, confuso com o que está acontecendo. Song aponta sua lanterna diretamente para o que ainda está paralisado, e o resto é história. Enquanto isso, o zumbi mochileiro corre descontroladamente pela sala, chegando a pular sobre a mesa para perseguir o objeto, que não passa de uma colher. Ele se vira, confuso, e corre a toda velocidade, mas nosso herói o acerta com um chute nas costas, jogando-o no chão. Sem perder tempo, ele levanta seu taco de golfe e o joga no chão, mandando a pobre criatura direto para o inferno. O golpe final destrói sua arma completamente, enquanto o sistema o notifica de que ele ganhou mais 4 moedas. Um pouco desanimado por perder a arma, ele se agacha ao lado do zumbi para coletar suprimentos. Song
desamarra a mochila e a coloca sobre os ombros, sentindo-se satisfeito por ela carregar algum peso. O alívio, porém, dura pouco, pois ele logo percebe que não passa de uma donzela em perigo sem arma. Então se vira para deixar o local às pressas. Quando está prestes a se afastar, ele se detém. Depois de todo aquele esforço para chegar ali, seria mais inteligente inspecionar o local com cuidado. Ele se lembra de Jae-sung mencionar que o gerente assistente havia se escondido na sala de descanso e provavelmente não teve tempo de revistar o resto do escritório, examinando cada mesa, uma por uma. O humor do nosso herói melhora quando ele descobre um estoque de suplementos e um carregador portátil. Aproveitando essa pequena maré de sorte, ele continua e decide dar uma olhada também no escritório da equipe de desenvolvimento 2. Mas, nesse momento, um baque pesado ecoa atrás dele. Por um instante, ele se pergunta se é outro zumbi, mas, lembrando-se de que não tem mais uma arma, toma a rápida decisão de reservar e viver para lutar outro dia. Nosso herói entra sorrateiramente em uma sala próxima e se esconde atrás de uma mesa, abraçando sua mochila com força. Quando finalmente começa a se acalmar, ele murmura para si mesmo que é estranhamente reconfortante estar seguro em um lugar tão estressante quanto um escritório. A realidade começa a se impor novamente, então ele decide vasculhar a mochila e ver o que conseguiu. Depois de esvaziar o conteúdo, ele faz uma lista com 3 pacotes de salgadinhos, um pouco de ramen, biscoitos e uma lata de Coca-Cola, sem a qual nenhum jogador consegue viver. Nosso herói começa a rir como um louco e fecha os olhos em paz, pensando que, com esses suprimentos, certamente conseguirá sobreviver por 30 dias, desde que tenha água limpa. Então, seu corpo começa a tremer e o frio o atinge novamente, enquanto a adrenalina finalmente se esvai de seu corpo. Enquanto suas meias encharcadas de sangue, nosso protagonista decide se lavar um pouco, deixando as meias secarem enquanto limpa o sangue dos pés. Ele fica irritado com a frieza da água, como se não estivesse em um desastre mundial. No entanto, ele congela ao notar algumas marcas na perna e seu rosto fica pálido de choque. Ele se lembra do zumbi no início agarrando sua perna mais cedo e se sente aliviado por não se transformar em um, já que não são marcas de mordida. Ainda inseguro, ele navega pelo feed e encontra uma publicação dizendo que uma pessoa estava bem dias depois de ser arranhada. Ele imediatamente se anima e se encosta na bacia com um suspiro de alívio. Embora seus problemas estejam longe de acabar, porque agora que lavou os pés, o frio pode causar queimaduras de frio se não os aquecer. Nosso menino então abre o cardápio da loja e se lembra de que havia algumas opções de roupas de inverno disponíveis da última vez. Olhando para os acessórios caros, ele se irrita porque não faz sentido vender cada item separadamente por 3 moedas, ou porque luvas e sapatos custam o mesmo que um conjunto completo de roupas. Desesperado por um pouco de calor, ele decide comprar as botas primeiro, que se materializam bem na sua frente como se aquilo fosse realmente uma brincadeira. Ele as pega, surpreso, e as calça para conferir o tamanho, apenas para descobrir que servem perfeitamente, quase como se tivessem sido feitas sob medida para ele. Ele logo percebe que botas por si só não são suficientes para combater o frio, então percorre a loja em busca de mais. Depois de uma rodada de perplexidade percorrendo os itens infinitos, ele recebe um alerta repentino e imediatamente pensa que aquele pode ser exatamente o que ele precisa. Ele compra uma bolsa térmica por uma moeda e a coloca nos pés para ajudá-los a se aquecerem novamente. Embora reclame que uma bolsa térmica por uma moeda parece cara demais, ele ainda sente alívio com o calor e se conforta com a ideia de que de alguma forma sobreviverá à situação. No 7º dia, nosso herói descobre que o abastecimento de água do prédio foi finalmente cortado, então ele rapidamente inspeciona seu estoque de garrafas d'água que havia reservado para emergências e descobre que ainda tem 2 litros, o que provavelmente durará mais 3 ou 4 dias. Ele se joga na bancada perto da janela e se pergunta por que as coisas sempre pioram exatamente quando ele encontra o menor vislumbre de esperança. Nosso herói então rola a tela do celular para verificar se há alguma informação nova sobre os zumbis e encontra uma postagem de um usuário que afirma que vai arriscar indo ao supermercado. Um usuário anônimo pergunta se ele realmente vai sair e ele responde confiantemente que já saiu e que postará novamente se conseguir voltar vivo. O usuário anônimo o apoia. Depois disso, nosso herói deixa o celular de lado e se sente triste ao ver que o número de postagens está caindo a cada dia, o que significa que quase não há sobreviventes. Ele se aproxima da janela para confirmar suas suspeitas e não vê muitos humanos do lado de fora, mas ainda mantém a esperança de que alguém esteja escondido em algum lugar. No 8º dia, ele verifica o celular e descobre que um usuário anônimo perguntou se o aventureiro já havia retornado do supermercado, mas mesmo depois de um dia inteiro, nenhuma resposta apareceu em sua postagem. O usuário anônimo presume que o aventureiro morreu e presta suas condolências em silêncio. Isso deixa Song furioso, embora ele continue grato por ainda ter comida e água suficientes para economizar caso consiga sair vivo do prédio. O único problema é que ele não consegue sobreviver sozinho no mundo exterior, então sabe que precisa encontrar outros sobreviventes para fazer aliados. Nesse ponto, ele descobre um novo problema, já que não consegue vasculhar os diferentes andares do prédio enquanto luta contra zumbis sem uma arma adequada, e agora está com seu último taco de golfe, tão frágil que não durará nem mesmo depois de nocautear alguns zumbis. Então, ele abre a tela de status e encara, impotente, o martelo esmagador
cortador de crânios de zumbis, que custa 5 moedas. Mas, como só tem 2, fecha a tela e pensa que, embora pareça incrível, o martelo é muito caro, e ele poderia comprar mais roupas de inverno e bolsas térmicas por esse preço. Em seguida, nosso garoto concentra sua atenção em procurar itens úteis no quarto andar, mas de repente percebe algo que o deixa paralisado de confusão. Todo o cenário está coberto de sangue, e não há uma única pessoa à vista. Nosso garoto nota que as manchas de sangue exalam o fedor de zumbi, o que é estranho, já que ele não vê nenhum cadáver de zumbi espalhado por ali. Ele só consegue imaginar o que poderia ter acontecido ali. Ao tentar abrir a porta da sala executiva, descobre que está trancada. Song presume que alguém possa estar escondido lá dentro, então encosta o ouvido na porta e espera. Sem ouvir absolutamente nada, ele quebra a maçaneta com seu taco de golfe e em seguida dá um forte chute de calcanhar que arromba a porta. Em vez de sobreviventes, ele encontra uma montanha de cadáveres com pelo menos 10 zumbis amontoados. Ao ver isso, ele se pergunta que tipo de fera poderia ter feito algo assim e se sua empresa já teve alguém com uma força tão monstruosa. Ele entende a situação e estabelece uma nova meta: tornar essa pessoa sua aliada. Depois de vasculhar os escritórios por algum tempo e não encontrar nada útil, ele percebe que o local inteiro já foi completamente revirado. Ele percebe que a pessoa deve ter levado tudo de antemão. O nível de meticulosidade o faz imaginar que uma pessoa obsessiva pudesse fazer isso, e ele até considera a possibilidade de haver mais de uma pessoa. Ele não consegue deixar de se perguntar se elas ainda estão em algum lugar dentro do prédio. Nesse momento, ele percebe um bilhete preso dentro do bebedouro. Lá dentro, o escritor o parabeniza por chegar ao quarto andar e em seguida pede desculpas por ter levado todos os suprimentos. Aconselhando-o a não perder tempo olhando ao redor, o escritor prossegue, alertando-o sobre a sala do diretor executivo, explicando que todos os cadáveres foram empilhados lá dentro e que um conjunto de saias foi deixado em um dos armários para quem precisar. Por fim, faz um forte alerta de que o andar deve ser evitado a todo custo. O escritor explica seu plano de partir para uma ilha na costa oeste, onde a vida poderia ser um pouco mais fácil. Ele até anota a data e a hora, fazendo nosso herói perceber que, se tivesse chegado um dia antes, poderia ter conhecido a lenda pessoalmente. O escritor se revela Yoon Hyuk Jae, da equipe de contabilidade, e o homem espera encontrar seu querido leitor algum dia. Ao ler isso, Song se lembra instantaneamente do colega de trabalho, o mesmo que ele costumava provocar, chamando-o de agente de serviços especiais. Tudo faz sentido agora, pois explica como Yoon conseguiu lidar com tantos zumbis sozinho. Assim que Song dobra o papel, ele nota outra mensagem escrita no verso. Diz que Yoon deixou um presente na gaveta para sua esposa. O coração de Song salta ao pensar em um tesouro escondido e ele corre até a gaveta, apenas para descobrir 2 pacotes solitários de café instantâneo. Naquele momento, ele percebe que Yoon lhe pregou uma peça. No 10º dia, Song senta-se perto da janela e saboreia uma torta de chocolate, enquanto relê o bilhete. Ele pensa no estranho aviso que Yoon havia deixado sobre o 5º andar. Segundo Song, aquele andar não deveria ter muitos zumbis, já que era onde ficava o escritório do CEO. Mesmo assim, ele não questiona muito e se convence de que Yoon devia ter tido um bom motivo. Seus pensamentos então se voltam para o mundo vazio lá fora, e ele percebe que não vê nenhum sobrevivente há algum tempo. A cada dia que passa, a possibilidade de encontrar um aliado diminui. Ele pondera se deve procurar em outros andares, já que não encontrou ninguém no dia anterior. Enquanto fica ali pensando em suas opções, um raio de luz repentinamente atinge seu rosto, e Song rapidamente percebe que é um sinal de alguém de fora do prédio. Ele percebe que o outro sujeito está apontando para algo, e se sente genuinamente feliz com a chance de haver outros sobreviventes. Isso imediatamente desperta o interesse de Song, que olha um pouco mais de perto e avista o homem segurando uma folha de papel, percebendo que ele deve estar tentando comunicar algo a ele. Uma ideia lhe vem à mente e ele vasculha os bolsos, pega a câmera do seu confiável celular Samsung e usa o zoom. Sua agilidade de raciocínio se revela quando ele consegue ler a mensagem, que lhe diz que ainda há pessoas vivas em seu prédio e que elas querem que ele se junte a elas. Nosso herói fica radiante ao pensar nos outros sobreviventes, mas, por enquanto, decide se concentrar nas pessoas no 6º andar. Pegando o taco de golfe que lhe restava, decide explorar a área. Algum tempo depois, chega ao 6º andar e é pego de surpresa ao ver que a entrada não está bloqueada, perguntando-se se os outros já limparam a bagunça para ele. Ele chama por possíveis sobreviventes e se apresenta em tom amigável, mas ninguém responde. À medida que se aprofunda, percebe que o cômodo inteiro está uma bagunça, quase como se alguém estivesse procurando desesperadamente por algo. O lugar lhe dá uma aura muito ruim e o faz se perguntar se outros já estiveram ali antes dele. Nesse momento, um zumbi tenta se aproximar dele. Felizmente, Song detecta o perigo no último segundo e rapidamente recua enquanto prepara sua arma. O zumbi ainda consegue empurrá-lo para o chão, tentando imobilizá-lo, enquanto sua baba imunda escorre por todo o seu rosto. Desesperado para sobreviver, nosso protagonista o chuta direto na barriga, empurrando o zumbi para trás o suficiente para que ele se levante. Song não desperdiça a chance e avança, desferindo um golpe poderoso que joga o zumbi no chão. A luta não termina aí, e nosso herói imediatamente pega um armário com toda a sua força e o joga na cabeça do zumbi, efetivamente o enviando para se juntar aos seus irmãos na próxima
vida. O sistema informa nosso herói sobre sua recompensa de uma moeda, e ele comenta que agora parece mais um sino da morte do que qualquer outra coisa. Ele olha ao redor, convencido de que deveria haver sobreviventes ali, e começa a se perguntar se o homem do outro lado do prédio mentiu para ele. Nesse momento, ele ouve um clique próximo que o faz se virar, e ele percebe que talvez não tenha sido uma mentira, afinal. Ele chama a pessoa lá dentro, garantindo que não está ali para machucar ninguém, mas ainda não há resposta. Ele continua tentando e explica que veio em busca de parceiros, enquanto a pessoa lá dentro agarra a maçaneta com força, como se não quisesse soltá-la. Nosso herói continua com a conversa informal, mencionando que faz parte do departamento de vendas do prédio. Sem resposta, ele finalmente prepara seu clube para arrombar a porta, mas antes que consiga, uma voz vinda de dentro chama de repente e pergunta se ele é o gerente Song. Nesse momento, a porta se abre, pegando-o completamente de surpresa, e o funcionário se revela ser Seon, que parece incrivelmente aliviado por finalmente ver um rosto familiar. Algum tempo depois, eles se sentam lá dentro e começam a conversar sobre tudo o que aconteceu. Seon explica que na noite anterior, alguém bateu à sua porta e implorou que o deixasse entrar, mas ela sentiu que algo estava errado e recusou. Ao perceber que ela estava sozinha, ele tentou entrar à força, o que a fez recuar para a sala de descanso para se esconder. Em menos de uma hora, o homem do lado de fora se transformou em um buffet zumbi e acabou se transformando em um também. Então, o nosso herói percebe que o zumbi que ele acabou de abater provavelmente era aquele mesmo homem. Mudando de assunto, ele pergunta se ela tem alguma arma e ela lhe mostra uma lança de madeira. Ela lhe parece muito parecida com a arma de Jin Song, então ele pergunta se ela foi feita de um esfregão. Ela confirma e explica que usou um estilete para afiá-la, transformando-a em uma ferramenta surpreendentemente útil. Nossa heroína percebe o sangue seco na ponta e se pergunta se já conseguiu matar um zumbi, mas logo percebe o quão arriscado isso seria e o quanto é mais difícil para alguém como ela lidar com esse tipo de perigo. Seon continua falando sobre os detalhes de sua lança, enquanto nossa heroína apenas a observa com um olhar sério, já convencida de que as mulheres são praticamente incapacitadas neste tipo de mundo. Ele sabe que zumbis são uma coisa, mas o verdadeiro perigo também vem das pessoas que não têm consciência do que acontece ao seu redor. Sem mais nada a fazer, nosso herói decide ir embora, o que faz a garota entrar em pânico e agarrar sua mão com força. Ela hesita ao perguntar se ele realmente vai embora, mas ele se desculpa e diz que precisa ir. O pânico dela só aumenta, e ela lhe diz desesperadamente que não acredita que consiga sobreviver sozinha. Ele solta a mão e se desculpa mais uma vez, mas ela cerra o punho e diz aleatoriamente que praticava esgrima antigamente. Isso o deixa muito confuso, mas ela insiste que é verdade, e levanta a lança ainda com sangue seco, declarando com confiança que foi ela quem derrotou os zumbis no 6º andar. Ela então o encara de frente e afirma que ele se arrependerá de tê-la deixado para trás. As palavras o deixam atordoado demais para responder, e ela rapidamente começa a se gabar de ter ganhado uma medalha de prata no Festival Nacional. Isso imediatamente o desperta, e ele aperta a mão dela, concordando em se juntar a ela. Sem perder tempo, ele lhe entrega a mochila cheia de todos os suprimentos que havia coletado anteriormente. Juntos, eles vasculham a sala inteira, e ele diz a ela para começar a pegar baterias reservas. Ela parece confusa e pergunta se as conexões já foram restauradas. Ele explica calmamente sobre o Starlink, e esse pequeno detalhe a faz brilhar de excitação como uma criança que acabou de ganhar um doce. Nosso garoto pergunta quantos zumbis ela realmente conseguiu derrotar, e ela responde, orgulhosa, que foram 8, sem contar aquele que ele matou. Logo depois, ela grita alegremente que encontrou as baterias, enquanto ele fica parado, em choque, por ela ter conseguido derrotar 8 zumbis sozinha. Assim que terminam de arrumar as coisas, ela pergunta se já devem sair, mas ele pede para ela esperar um pouco. Seus olhos se estreitam ao notar marcas estranhas na porta e pergunta o que são. Sayon explica que o cara de antes tentava arrombá-la, embora ela não saiba ao certo qual ferramenta ele estava usando. Olhando ao redor com mais atenção, nosso herói avista um objeto brilhante escondido sob alguns papéis. Ele o pega, empolgado, enquanto a garota nerd comenta casualmente que se trata de um paquímetro. Ele se sente radiante por finalmente encontrar uma ferramenta de metal resistente que não se quebra como aqueles tacos de golfe e rapidamente testa seu peso nas mãos. Ele resmunga que parece um pouco curto para ser usado como uma arma de verdade, mas sua colega de trabalho apenas sorri e diz que já tem uma solução sólida para isso. Sayona pegou o paquímetro e fez algumas manobras manuais para aproveitar sua força e estender seu alcance. Com a maior firmeza possível, ela amarrou a pesada ferramenta de metal à ponta de seu fiel bastão de assassino. A lâmina afiada fica de um lado e o calibre grosso fica do outro. É uma arma de 2 gumes bastante útil. Você pode golpear como uma lança e golpear como um calibre. A invenção perfeita. Sayona ficou muito satisfeita com a criatividade dela. Ela já demonstra que trazê-la junto é a melhor decisão que Song Jin-song tomará. Talvez ter mais gente não signifique mais gente para lutar. Estar em uma equipe poderia tornar grandes coisas possíveis. Depois, eles fizeram uma verificação do inventário de ambos os suprimentos. Eles têm uma distribuição de comida bem equilibrada, então não precisarão se preocupar com isso por um tempo. Entre as coisas da Sayon havia uma frigideira. Ela trouxe pessoalmente essa coisa para o escritório no dia do apocalipse. Ela
deveria ter reembolsado o dinheiro na loja onde comprou por causa da cor. Com aquela coisa, eles poderiam derreter um pouco de neve para obter água. Ela desviou o olhar, envergonhada. Ela estava usando aquela panela para um propósito diferente. O cabo estava um pouco escorregadio. O que isso poderia significar? Mudando de assunto, ela perguntou como Jin-song sabia que ela estava ali. Parecia que ele já sabia que havia alguém na sala de descanso antes mesmo de Sayon se fazer presente. Ele confessou que obteve a informação do prédio do outro lado da rua. Quem quer que seja, usou uma luz para chamar sua atenção e escreveu um bilhete sobre unir forças. Ele mostrou a Sayon a foto do bilhete e ela recuou. Ao contrário de Jin-song, ela estava bastante cética em relação à mensagem. Pensando bem agora, juntar-se precipitadamente a estranhos certamente envolve muitos riscos e fatores imprevisíveis. A razão pela qual Sayon insistiu para que formassem uma equipe com ele foi porque eles já se conheciam antes de tudo dar errado. É difícil encontrar alguém confiável no apocalipse, ainda mais para uma mulher. Ela não pode se juntar a qualquer um. É compreensível. Compreendendo suas reservas, Song Jin-song desiste de bom grado da ideia de se juntar às pessoas do outro prédio. Sayon ficou feliz por alguém ter ouvido sua opinião. Em outra nota, ela compartilhou que o deplorável gerente Choi poderia ainda estar vivo. Aquele chefe porco é realmente forte. Ela imaginou que ele poderia estar escondido em outro andar. Ele ficou isolado com ela no 6º andar no primeiro dia, mas conseguiu se mexer. Sayon se trancou na sala de descanso e a porca estava no banheiro. Ele exigiu ajuda, mas ela congelou de medo e ignorou seus apelos. Demorou muito para ela abrir a porta e descobrir que o gerente havia escapado de alguma forma. Ele provavelmente tinha ido embora na noite do 2º dia. Desde então, Sayon examinou cuidadosamente o quarto, o 2º e o 1º andares. Ela saqueou uma boa quantia. Supondo que ele tenha sobrevivido e não tenha se movido, o gerente pode estar à espreita no 3º ou 5º andar. À medida que a noite avançava, Sayon se refugiou em seu canto, suportou o frio e cochilou. Song Jin-song temia que os sobreviventes vizinhos pudessem alcançar o gerente Choi e se juntar ao gordo. Eles poderiam aumentar o grupo e se tornar uma ameaça para ele e Sayon, sentindo-se cair em uma espiral hipotética de pior cenário. Jin-song balançou a cabeça e descartou os fatores externos incontroláveis por enquanto. Para se sentir melhor, ele olhou para sua contagem de moedas, que aumentava lentamente. Agora, ele pode comprar mais uma peça confortável de inverno. Um gorro de inverno cairia bem agora. Mas antes que ele pudesse clicar impulsivamente no botão de comprar, imagens dos pés machucados de Sayon passaram por sua mente. O apocalipse está chegando e o humano está pensando em pés. Ela corre o risco de sofrer queimaduras de frio. Se ela sucumbir a essa dor, não conseguirá se mexer, será apenas mais um peso morto. De muitas maneiras, dar a ela botas confortáveis é uma escolha lógica. Então, enquanto sua namorada dormia, ele estava fazendo compras para dar a ela umas botas. No último momento, ele desistiu e fechou a vitrine. Amaldiçoou a si mesmo por ser um babaca egoísta, por não gastar apenas 3 moedas com uma camarada e pensar apenas em seu próprio conforto. E empurrando essa culpa para o fundo da mente, ele justificou que não precisavam se mudar imediatamente, então poderia adiar a decisão por um tempo. Quando amanheceu, acordou com Sayon mexendo no celular ansiosamente. Perguntou se ainda havia bateria suficiente e ela foi pega de surpresa. Durante a noite, eles carregaram a bateria que encontraram no dia anterior e reservaram uma para emergências. Observando a bateria do celular diminuindo, ela mencionou o fato de a empresa ter instalado um gerador de energia solar no telhado. Ele não sabia que eles tinham algo assim, então nem se deu ao trabalho de verificar o andar mais alto. Sayon ficou brevemente responsável por um projeto de suporte relacionado a uma pequena e média empresa. Ela foi informada de que toda a instalação estava instalada, mas um defeito foi encontrado antes da venda oficial, então o projeto foi interrompido. Ela não sabe os detalhes exatos do suposto defeito, mas tem certeza de que não se tratava de um grande problema de segurança. Embora a instalação de energia solar fosse apenas uma versão de teste, ainda assim deveria ser útil. Ela esteve brevemente à frente do projeto, então sabe como administrá-lo. Com a perspectiva de um ótimo recurso disponível, Jin-song concordou entusiasticamente em testá-lo. A subida das escadas foi tranquila até chegarem à porta do terraço. Tiveram que unir forças para empurrar a porta bloqueada por um grande pedaço de neve. É claro que o terraço agora seria um inferno coberto de neve branca. Eles se viraram e olharam para o ponto mais alto do prédio de escritórios. Lá em cima estava a chave para a energia ilimitada. Jin-song olhou ao redor e finalmente encontrou a escada anexa. Ele tentou puxá-la para baixo, mas a coisa estava presa e congelada. O primeiro degrau da escada era bem alto, seria difícil subir nele. Oferecendo-se corajosamente para ser a primeira a subir, Sayon pediu um impulso. Felizmente, a plataforma não era muito alta, então bastou um bom salto impulsionado para escalar. Talvez seja porque ela costumava ser uma atleta condecorada, mas seus movimentos são tão leves e medidos. Sayon tateou a plataforma, limpando os montes de neve o melhor que pôde, até que finalmente os painéis solares se revelaram sob a superfície macia. Ela contou a novidade animadamente ao seu novo parceiro. Os painéis não são tão grandes, então ela pode desmontá-los e baixá-los. Depois de alguns minutos mexendo, ela prendeu a primeira peça e trabalhou cuidadosamente com
com Jin Song para recuperá-la, repetiram o processo suave mais 3 vezes. No final do dia, eles deixaram o telhado com 4 painéis solares que poderiam ser um recurso crucial. Foi uma missão árdua e exaustiva, mas eles conseguiram com trabalho em equipe. Como Sion alegou, a instalação foi super fácil. Ela terminou em poucos minutos. Esses painéis são mais eficazes em áreas externas, mas não podem exatamente ficar em um campo nevado. Com todas essas nuvens escuras bloqueando perpetuamente a luz do sol, não será muito eficiente. Pelo que ela se lembra, um dia ensolarado poderia carregar um telefone até cerca de 50%. O sol mal apareceu agora, então eles poderiam testar o nível de bateria atual de seus novos painéis. Eles deixaram um telefone conectado por um dia inteiro e ele só forneceu 8% de bateria. Carregar o telefone completamente levaria 12 dias a mais do que 12. Isso não é um bom rendimento. O entusiasmo de Sion do dia anterior havia evaporado completamente. Depois de todo esse esforço e trabalho braçal, eles foram recompensados com 8% da bateria. Jin Song não pôde deixar de olhar para os pés trêmulos e machucados. Ele é igualzinho a mim, de verdade. Eles já esperavam um rendimento ruim, mas ver que estavam certos ainda é desanimador. Olhando pelo lado positivo, Jin Song descobriu uma solução. Ele poderia ter acabado de descobrir o melhor lugar para ir se eles decidissem deixar o prédio da empresa. Eles não precisarão ir muito longe. Podem dar uma olhada no armazém de logística da empresa ali perto. Lá pode haver comida e ferramentas essenciais para a sobrevivência. O problema é chegar lá. Eles provavelmente conseguiriam um carro, mas navegar pelas estradas geladas sem GPS pode ser um grande problema. Eles poderiam recorrer aos celulares para talvez desenhar um mapa no papel. Sion garantiu que eles poderiam ir ao armazém sem mapa. Afinal, é perto da casa dela. Ela costuma passar por lá quando caminha. A cada dia que passa juntas, essa mulher continua provando que se juntar a ela foi a decisão mais sábia. Com um parceiro de fim de mundo e um objetivo, Sion se sente energizada. Essa garota não é habilidosa e está sempre disposta a assumir tarefas difíceis. Ela está se virando mesmo com os pés comprometidos. Ela nunca sequer cobiçou as botas de inverno dele. Com isso em mente, ele se decidiu. Era uma pergunta muito estranha, mas ele perguntou o tamanho dos pés dela. Ele mentiu e inventou uma história sobre ter visto um par de botas em algum lugar antes. Ao ouvir isso, o rosto dela se iluminou e ela respondeu de bom grado, mesmo com algumas falhas gritantes no raciocínio. Ela até se ofereceu para ir com ele e recuperar as ditas botas. Jin Song correu rapidamente para a porta e pediu que ela ficasse quieta. Ele não podia deixá-la ver sua habilidade bizarra ainda. Depois de alguns minutos, ele voltou com um par de botas de inverno estilosas que serviam perfeitamente em Sion. Ao lhe dar o presente inestimável, o sistema informou que um grupo havia sido formado com sucesso. Isso é uma novidade. O sistema explicou que as moedas adquiridas por um membro do grupo serão adicionadas automaticamente ao banco de Jin Song. E isso significa que formar uma equipe maior trará mais benefícios. Presentear outros sobreviventes com itens da loja pode ser o gatilho. Enquanto ele se perdia em pensamentos, Sion agradeceu-lhe de todo o coração pelas botas confortáveis. Ele estava tão concentrado em teorizar sobre as outras funções que o sistema poderia ter que nem a ouviu. Ver a mão dela passar pelo prompt do sistema o tirou do transe. Jin Song se desculpou dizendo que estava apenas um pouco tonto devido à fome, e a doce mulher lhe ofereceu algo para comer de seu estoque. Deixando os mistérios do sistema para trás, eles voltaram para seus lugares para comer alguma coisa. E assim, 14 dias se passaram desde o surto e a nevasca perpétua começou. O suprimento de água deles acabou há 3 dias. A sede está começando a bater. Hoje é dia de testar a panela e derreter um pouco de neve. Sion se encarregou de pegar alguns papéis para queimar. Como havia o risco de espalhar fogo dentro do prédio, eles decidiram acender um no terraço. Essa prática também traz uma série de riscos. Se acenderem uma fogueira lá fora, a fumaça pode atrair alguns invasores escondidos nas proximidades. Essas pessoas geralmente se movem em grupos. Com o caos mundial, os invasores tendem a se unir para cometer todo tipo de crimes desumanos. Eles roubam, assassinam, agridem e cometem violência sexual à vontade. Jin Song queria adiar a fogueira para não chamar a atenção das pessoas erradas, mas não tinha mais escolha. Usando um isqueiro, acenderam alguns documentos de escritório e os empilharam em uma gaveta de metal. Fazia tempo que não se sentiam tão aquecidos. Por um minuto, Sion e Song Jin Song compartilharam o calor confortável da pira. Colocaram um pouco de neve na panela preciosa dela e conseguiram derreter uma quantidade considerável de água. Desesperados para reidratar o corpo, os dois compartilharam um copo de água morna. Fazia tanto tempo que não bebiam uma gota de água potável, quanto mais algo morno. Sayona se emocionou até as lágrimas. Ela estava começando a esquecer que tanto calor existia naquele mundo cruel. Eles compartilharam uma noite aconchegante, felizes por não terem desistido e se encontrado. Pequenas coisas como essa podem alimentar os desesperados para aguentar um pouco mais. A noite passou silenciosamente e o 15º dia de sobrevivência chegou. Sayona acordou primeiro e gentilmente cutucou Jin Song para que abrisse os olhos. Ela notou algo no outro prédio e apontou para ele. Aquele cara que estava observando do outro lado enviou outra mensagem. O bilhete dizia que os outros sobreviventes estavam vindo até eles. Para ser mais preciso,
preso, eles estavam cruzando para unir forças. Essa notícia fez Jin Song acordar. O bilhete foi entregue há pouco. Isso certamente complicará as coisas. Sion viu o grupo se movimentando a passos largos, então provavelmente chegarão a este andar em breve. Podem ter visto o fogo ontem à noite. Não há como ter certeza se são aliados ou um bando de invasores oportunistas. Eles podem ser um grupo perigoso. Observando a entrada do prédio, um grupo de homens vestidos com roupas de inverno e equipados com armas contundentes surgiu. Por hora, Sion e Jin Song decidiram arrumar suas coisas e abandonar o lugar. Esses vizinhos até têm escudos de madeira para lidar com os zumbis que vagam pelo caminho. Eles estão se movendo mais rápido e de forma mais organizada do que o esperado. Os três estavam lidando com os mortos-vivos de forma muito sistemática. Eles atraíam as feras sem cérebro com sons, isolando os alvos um por um e matando-os rapidamente. Nesse ritmo, escalariam o prédio de escritórios em no máximo 10 minutos, ou no máximo 15 minutos. A dupla terminou de arrumar as malas, mas já havia perdido bastante tempo. Os vizinhos estavam indo muito bem até cometerem um erro e atraírem zumbis demais para lidar. Percebendo o erro, avançaram e correram em direção ao prédio. Como um bando de zumbis estava no encalço deles, o sujeito empunhando uma massa de demolição quebrou... Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein? Depois de terminar de arrumar suas coisas, Siona aponta para a instalação solar, mas Seong diz para ela esquecer. Siona fica em conflito por causa disso, já que não terão eletricidade sem ela. Seong lembra a Siona que a sobrevivência delas vem em primeiro lugar e isso a incomoda. Ela percebe que o sujeito está certo e se levanta imediatamente. Ao saírem do escritório, percebem que os três sujeitos já estão chegando. Seong se pergunta qual seria o melhor lugar para eles estarem. O telhado parece ser o melhor lugar para eles, pois será fácil de defender, mas ele teme que, em uma batalha de longo prazo, isso acabe sendo uma desvantagem para eles por causa do frio. Seong então sugere que eles desçam para o 6º andar. Ele diz à moça que eles precisam bloquear a entrada e resistir, e ela concorda. Os dois se preparam para a chegada dos três caras assustadores que vêm atrás deles. Enquanto esperam, descobrem que o trio está procurando sobreviventes à medida que se aproximam. Rapidamente chegam ao 5º andar e Seong diz a Siona para se preparar, pois o trio está perto deles. Nesse momento, eles percebem que o trio não está vindo, o que os deixa perplexos. Siona rapidamente diz a Sion que algo está obviamente estranho. Nesse momento, eles ouvem um estrondo alto ao lado deles, fazendo-os cair no chão. Os dois se levantam para verificar um ao outro. Seong fica confuso sobre por que o trio recorreria ao uso de explosivos quando sabem que são apenas dois. De repente, Seong se dá conta. Ele se lembra do bilhete de advertência deixado pelo sobrevivente, que lhe disse para não ir ao 5º andar. Além disso, ele se lembra de que Siona mencionou a possibilidade de o gerente Choi estar vivo. Isso basicamente indica que o trio está no 3º ou no 5º andar. Seong então sugere que eles desçam para verificar, deixando Siona chocada. Siona se pergunta se seria uma boa ideia eles fazerem isso. Seong diz que sim, porque só teve um palpite. Eles chegam ao andar de baixo e encontram toda a área revirada. Seong insiste para que Siona fique em guarda. Nesse momento, Siona chama a atenção de Seong para algo ao lado deles. Eles se viram e veem cadáveres. Seong, sendo o homem, pede a Siona que fique para trás enquanto ele investiga. Ele chega onde os corpos estão e só encontra 2 corpos, agravando o mistério. Como não há mais sinal de explosivos na área, Seong fica perplexo. Ele então percebe que a porta foi completamente destruída. Ele continua andando e logo ouve uma voz proferindo ameaças. Seong reconhece a voz como sendo de Choi. Acontece que sua suposição de que Choi estava por trás da explosão estava certa, afinal. Seong sai da sala e vê Choi preso debaixo de uma cadeira. Seong fica horrorizado ao perceber que as pernas de Choi parecem ter sumido. Choi grita, implorando para que Seong o ajude. Choi implora como um bebê, dizendo que não está pronto para morrer. Ele pede a Seong para ajudá-lo, mesmo que seja só uma vez. Seong fica parado ali, totalmente confuso. Nesse momento, Siona aparece ao lado dele. Ela não percebe Choi até ouvir sua voz. Ela se vira e vê Choi preso, o que a deixa horrorizada. Choi continua implorando por ajuda, mas Seong finalmente lhe diz que eles não podem ajudar, pois não têm remédios e não são médicos. Choi grita de agonia, dizendo aos dois que quer viver. De repente, ele diz que existe uma maneira de sobreviver. Ele menciona que os zumbis são mortos-vivos e sugere que o infectem com um zumbi para que ele não morra. Na verdade, ele está tão desesperado que sugere que o levem para o 1º andar, onde ele pode facilmente ser mordido sozinho. Seong então se aproxima dele e diz que eles não podem fazer nada do que ele está sugerindo. Choi fica furioso ao ouvir isso. Ele começa a gritar, dizendo que impediu os saqueadores de chegarem ao último andar e que eles não podem ajudá-lo. Ele continua
continua com suas provocações, sugerindo que os dois estão tendo um caso, e é por isso que não querem salvá-lo para poderem fugir juntos. Choi afirma que Siona já esteve em cima dele, mas agora está em cima de Seong. Ela a chama de palavra com B e decide que é melhor que morram juntos. Como ainda há um explosivo na sala, ele começa a rastejar em direção a ele. De repente, ele é empalado por trás pelo esfregão improvisado. Depois disso, Seong e Siona verificam os pertences dos mortos e conseguem confirmar que eram realmente saqueadores. Ficam decepcionados por não terem conseguido nada de significativo com os saqueadores. O escudo que usaram já está danificado pela explosão e está basicamente inutilizável. Quanto ao martelo, ele é pesado, deixando Seong confuso se deveria pegá-lo ou não. Nesse momento, Seong menciona que Choi teria morrido de qualquer maneira. Ele menciona que Choi teria morrido lentamente devido à perda excessiva de sangue e ao choque, e matá-lo foi uma misericórdia. Ele diz a Siona que ela não tem motivos para ser culpada. Siona então menciona que eles poderiam ter transformado Choi em zumbi, como ele pediu, e Seong diz que eles teriam que matá-lo de qualquer maneira. Siona concorda com Seong, afirmando que sua dedução é verdadeira. Nesse momento, Siona chama a atenção de Seong para o que está acontecendo do lado de fora do prédio. A horda de zumbis já está invadindo o prédio, já que não há nada para detê-los. Mais tarde, o grupo comunitário fala sobre a explosão. Todos estão confusos com a explosão e a horda de zumbis que começou a se mover depois. No momento em que Seong vê isso, ele imediatamente fica preocupado, dizendo a Siona que mais saqueadores começarão a vir em sua direção. Além disso, eles têm uma horda de zumbis para lidar. Seong diz que está monitorando os zumbis, e embora alguns tenham se afastado, a maioria ainda está na área. Ele está preocupado porque o saguão não tem espaço para eles se moverem. Seong diz a Siona que eles deveriam começar a fazer planos para sair ou mais tardar no dia seguinte, já que não podem se dar ao luxo de deixar os zumbis bloquearem a saída de emergência também. Siona concorda com Seong, que sugere que eles verifiquem a situação no primeiro andar. Eles prendem lanternas na cabeça para facilitar a movimentação, e enquanto continuam se movendo, Siona interrompe Seong de repente, perguntando se ele ouviu algum barulho. Seong se acalma para ouvir e percebe que o barulho vem de cima. Eles avançam um pouco mais e encontram um zumbi no escritório à sua frente. Siona se assusta ao ver isso e se pergunta se Choi também se transformou em zumbi, mas Seong garante que Choi está morto. Ele a lembra que sua cabeça foi perfurada, o que significa que ele não vai se transformar de jeito nenhum. Siona então sugere que um dos saqueadores foi mordido no andar de baixo e conseguiu subir. Seong descarta essa possibilidade, dizendo a Siona que o saqueador teria se transformado em zumbi antes de chegarem lá. Seong acredita que pode ser um sobrevivente do terceiro andar, que eles não verificaram, que foi para o quinto andar. Ele acrescenta que há outra possibilidade, o zumbi entrando no prédio pela janela quebrada do quinto andar, e isso os assusta profundamente. Mas eles esperam que seja a última opção. Seong então sugere que eles voltem para o primeiro andar. Eles caminham lentamente até o primeiro andar e, para sua surpresa, encontram um monte de zumbis vagando pela área. Seong já esperava por isso, mas não imaginava que seria tão ruim. Seong descarta completamente o primeiro andar, já que ele está infestado de zumbis. Ele percebe que zumbis estão andando pela sala de segurança, o que o deixa sem saber o que aconteceu com Jae-sung. Ele sabe que Jae-sung teria sentido tudo muito melhor e mais perto do que todos eles. Seong diz a Siona que eles não têm chance de sair pelo primeiro andar. Siona então sugere que eles deem uma olhada no estacionamento. Seong diz que já pensou nisso, mas revela que havia zumbis lá da última vez que verificou. Ele sugere que eles deem outra olhada para ver quantos zumbis se reuniram. Eles dão uma olhada no porão e ficam aliviados ao descobrir que o número de zumbis no estacionamento não é grande. Seong diz que o porão é muito melhor quando comparado ao primeiro andar. Além disso, há muitos veículos no porão que eles podem usar como cobertura. Eles também têm sorte de não haver vento no porão, o que deve ajudá-los a se mover sem que os zumbis os sintam. De repente, Seong chama a atenção de Siona para o reflexo no espelho convexo acima deles. Siona dá uma olhada e diz a Seong que consegue ver o andar B1. Após observar mais de perto, Siona diz a Seong que só consegue ver a entrada que liga a passagem ao andar B1. Ela também acrescenta que o número de zumbis em ambos os andares parece ser semelhante. Seong a interrompe antes que ela aumente o medo deles e sugere que eles vão primeiro para o sétimo andar. Os dois se sentam para fazer planos e Siona menciona que seria ótimo se pudessem se mudar de carro. No entanto, eles estão preocupados que o carro esteja parado no frio há muito tempo e que a bateria possa ter descarregado. Por isso, Seong sugere que descartem o uso de carros. Siona gostaria que eles tivessem bicicletas. Como não há bicicleta, Seong diz que eles não têm escolha, a não ser ir a pé. Os dois começam a planejar como vão se locomover. Logo, eles concluem seu plano e tudo o que lhes resta é se mudar. Naquela noite, o frio fica mais intenso do que antes, impedindo os dois de dormirem bem. Siona é a primeira a perceber que Seong está acordado. Seong fica surpreso e Siona menciona que descobriu isso porque Seong estava se virando como um verme. Siona pergunta se ele está preocupado por causa de Jae-sung e ele diz que sim. Siona então garante
garante que ele está livre para levar Jae-song com eles. Seong aprecia isso, mas não quer ser egoísta e colocar a vida de ambos em risco. No entanto, Seong está decepcionado, pois Jae-song parece ser uma pessoa confiável. Siona também não gosta do fato de não poderem levar Jae-song com eles, pois ele estará em perigo. No entanto, Siona revela que não vê problema algum em Jae-song ir com eles. Como ele tem a permissão dela, Seong decide usar o celular. Ele pede desculpas antecipadamente caso a claridade esteja forte demais. Seong então manda uma mensagem para Jae-song, avisando que vai embora na manhã seguinte e que, se estiver interessado em ir, deve encontrá-los na saída de emergência às 6 horas. Na manhã seguinte, às 5h40, Seong e Siona já estão acordados, prontos para partir. Ele verifica o celular em busca da mensagem que enviou e há 2 comentários. No entanto, nenhum dos comentários parece ser de Jae-song. Os usuários anônimos apenas desejam boa sorte a Seong em sua viagem para o exterior. Seong fica decepcionado, mas Siona diz a ele para não fazer isso, já que Jae-song pode estar esperando por eles no local do encontro. Com isso, os dois começam a descer os andares, e ao chegarem ao local do encontro, não há ninguém. Como já se passaram apenas 3 minutos do horário combinado, Siona pergunta se eles deveriam esperar um pouco. Os dois então ficam perto da porta, esperando até o relógio marcar 6h05. Ao perceberem que ninguém virá, decidem que é hora de irem embora. Eles avistam um zumbi que não estava lá quando estavam planejando e decidem matá-lo primeiro. Entram lentamente no porão para evitar chamar a atenção dos zumbis. Eles andam ao redor dos carros para garantir que estejam bem protegidos o tempo todo. Ao perceberem que estão na posição perfeita, Seong golpeia o chão com o pé, atraindo a atenção do alvo. O zumbi avança em direção a Seong, mas Siona aparece atrás dele e o derruba, empalando-o com sua lança improvisada. Assim que o zumbi é eliminado, Seong recebe a notificação de que seu companheiro de grupo minerou uma moeda. Seong elogia Siona pelo bom trabalho e faz um sinal de positivo para encorajá-la. Depois disso, os dois continuam com o plano. Eles prosseguem e logo chegam lá fora. Eles ficam chocados com o frio do ambiente. Seong já esperava por isso, mas não imaginava que seria tão frio. Siona menciona que eles estão condenados se ficarem presos do lado de fora. Enquanto caminham pela neve densamente coberta, eles também tentam evitar zumbis. Momentos depois, Siona confessa que eles não estão fazendo muito progresso em comparação com o que ela imaginava. Seong então lhe diz que eles não têm escolha, pois é muito melhor do que ficar no prédio e ser pego por saqueadores. Os dois continuam se movendo e logo chegam ao seu primeiro destino, mas Seong sugere que se movam com cuidado, já que zumbis estão por toda parte. A poucos metros do destino, o vento começa a soprar e isso os assusta. Seong sabe que eles estão em apuros, pois o vento levará seus cheiros e os zumbis rapidamente o detectarão. Antes que pudessem se mover, os zumbis sentem o cheiro deles. Os zumbis começam a correr em sua direção e os dois ficam completamente confusos, sem saber o que fazer. Seong teme que, se forem ao parque, morram. Como os zumbis provavelmente cairão e farão mais barulho para atrair outros zumbis, Seong acredita que o melhor lugar para eles irem é dentro de um prédio. No entanto, ele está confuso sobre em qual prédio eles devem entrar. Ele descobre que entradas abertas já tem zumbis rastejando por toda parte. Eles também correm perigo se invadirem espaços fechados, pois isso atrairá zumbis. Seong fica parado ali, completamente confuso, sem saber exatamente o que fazer. De repente, ele avista um ônibus à esquerda. Os dois correm até o ônibus e tentam abri-lo, mas a situação se torna totalmente difícil. Seong sugere que quebrem o vidro para ter acesso ao ônibus, mas Seong pede para ela esperar um pouco. Seong olha mais de perto e percebe que há uma chave saindo da ignição. Ele consegue arrombar a porta e os dois mal conseguem entrar no ônibus para evitar serem atropelados pelos zumbis. No entanto, eles ainda têm um problema com as janelas. Seong teme que os zumbis acabem quebrando o vidro e entrando no ônibus. A área inteira está infestada de zumbis por causa do barulho que eles fizeram. Ele corre até a ignição enquanto pensa em como eles precisam bloquear a entrada. Ele tenta fazer o ônibus pegar, mas continua tentando sem parar. Os dois rezam, esperando que o ônibus ganhe vida. O ônibus se recusa a pegar, mas Seong continua tentando, pois esta é a única opção que eles têm. Seong fica parado na porta do ônibus enquanto tenta fazer o ônibus pegar. Os zumbis chegam à porta e tentam entrar, mas Seong os empurra com sua lança. Seong e Siona agora rezam seriamente para que o ônibus dê partida, pois suas vidas já passam diante de seus olhos. Quando toda a esperança parece perdida, o ônibus ganha vida, dando aos dois a sensação de esperança que tanto buscavam. Seong não perde tempo e pisa no acelerador, jogando o ônibus para a frente. Siona perde o equilíbrio com um movimento repentino e cai no chão. No entanto, ela se levanta sem se machucar e garante a Seong que está bem. Assim que Seong confirma que Siona está bem, ele se concentra na direção. Eles continuam dirigindo pelo caminho denso e nevado e finalmente chegam a um local seguro onde conseguem bloquear a entrada. No entanto, o ônibus ainda está cercado por zumbis, deixando-os confusos sobre o que fazer. Siona então menciona que eles precisarão atrair a atenção dos zumbis. Seong concorda, mas acredita que isso só será possível se alguém passar por perto. Enquanto
Enquanto discutem o que fazer, os zumbis continuam se reunindo ao redor do ônibus, e Seong teme que o ônibus acabe capotando se continuar do jeito que está. Seong não consegue acreditar que eles percorreram todo esse caminho só pra morrer de forma horrível no final. O cérebro de Seong entra em ação enquanto ele pensa no que fazer. Nesse momento, algo cai de um prédio, espatifando-se no chão, e isso atrai os zumbis. Que correm para o local de onde veio o barulho. Siona solta um suspiro de alívio por eles terem escapado por pouco da morte. Os dois ficam felizes por terem conseguido sair da situação difícil em que se encontravam. Eles olham para fora do ônibus e veem que ainda há alguns zumbis. Siona tem quase certeza de que os zumbis vão embora com o tempo. Ao chegarem a essa conclusão, eles se perguntam quem salvou suas vidas. Seong pergunta a Siona se ela conseguiu localizar de onde o objeto caiu, e ela responde que sim. Ela aponta para o prédio e acredita que ele tenha caído do segundo ou terceiro andar. No entanto, as duas ficam com a dúvida de quem poderia ter sido. Siona se pergunta se é um sobrevivente que ainda guarda um pouco de humanidade. De repente, Siona avista seu salvador acenando de uma janela no andar superior do prédio à sua frente. Seong aperta os olhos para tentar ver a pessoa e, como ela tem cabelos longos, conclui que seu salvador é uma mulher. Siona percebe que a mulher está segurando um binóculo. Siona então escreve uma mensagem de agradecimento em seu celular e a coloca na janela do ônibus para a mulher ver. Em troca, a salvadora faz um sinal de positivo para reconhecer a mensagem. Seong e Siona ficam felizes ao ver isso, pois concluem que ainda resta um pouco de humanidade no mundo. Siona fica completamente enojada com a ideia de que todos os humanos restantes possam ser saqueadores. Seong então diz que adoraria dar um macarrãozinho ao salvador deles, já que eram próximos. No entanto, Siona acha que não lhes resta nada. Os dois começam a fazer piadas sobre o tempo que passaram no prédio da empresa, enquanto alguns zumbis continuam vagando pelo ônibus. Seong e Siona continuam presos. A noite fria os atinge, obrigando-os a se enrolarem em cobertores e ficarem próximos uns dos outros. Pouco depois, Seong pergunta a Siona se ela está sentindo dor em algum lugar. Siona fica surpresa ao ver que Seong ainda está acordada. Seong então menciona que o rosto de Siona está completamente pálido. Ele espirra, mas imediatamente percebe que talvez não seja uma boa ideia. Ele se levanta para ver se algum dos zumbis percebeu o barulho. Por sorte, não há zumbis na área. Seong então pergunta a Siona se ela acordou por causa do frio, e ela responde que sim, nervosa, mas afirma estar bem. Seong agarra a mão de Siona, dizendo que eles estão se sentindo da mesma forma. Ele avisa Siona que eles terão problemas se não se aquecerem. Siona então pergunta se há alguma maneira de se aquecerem sem fazer uma fogueira. Seong pensa um pouco, e com o rosto vermelho diz a Siona que eles deveriam fazer uma fogueira ali mesmo no ônibus. Siona fica chocada ao ouvir isso e ressalta que eles vão sufocar se fizerem isso. Seong então menciona que eles vão abrir um buraco para a fumaça escapar do ônibus. No entanto, ele teme que quebrar o vidro da janela faça muito barulho e que zumbis possam invadir. Depois de juntarem as ideias, Siona enfia sua lança no teto do ônibus, abrindo um buraco. Seong fica impressionado e sugere que façam mais 3 buracos. Siona aceita com prazer e em pouco tempo eles abrem buracos no teto do ônibus. Eles acendem uma fogueira com a fumaça que sai do ônibus pelos buracos. Seong fica feliz por eles terem trazido papel e Siona concorda, pois sem ele não teriam conseguido fazer uma fogueira. Nesse momento, Siona chama a atenção de Seong para uma publicação no grupo comunitário. Esta é uma publicação do dia anterior. Aparentemente, a publicação foi enviada pela pessoa que os ajudou, pedindo para embarcar no ônibus. A pessoa pede para responder com uma resposta negativa ou positiva ao receber a mensagem. Seong descobre que a mensagem é para eles, mas, para ter certeza, decide verificar. Seong então pergunta à pessoa que enviou a mensagem em qual prédio ela está. O alvo então responde e descreve o prédio onde está nos mínimos detalhes. No entanto, Seong ainda não está satisfeito com isso e pede à pessoa que diga a marca do carro em frente à loja de conveniência. A pessoa então responde com a marca correta e, depois de confirmar que é o seu salvador, Siona e Seong agradecem. O salvador não perde tempo e pergunta se eles podem acompanhá-lo. Eles acrescentam que estão prontos para segui-los para onde quer que estejam indo. Mais tarde, um dos membros da comunidade postou sobre ter aberto a janela e visto um zumbi rastejando em sua direção. Ele conseguiu se livrar do zumbi jogando tudo o que tinha em sua direção. O zumbi caiu e morreu após bater de cabeça. O usuário alegou que olhou mais de perto e percebeu que o zumbi era o diretor da academia de escalada indoor que morava no prédio ao lado. Com isso, ele começa a presumir que os zumbis podem realmente ter o necessário para usar as habilidades que possuíam antes de se transformarem. Ao amanhecer, Seong e Siona se preparam para sair do ônibus. Siona então menciona a publicação sobre zumbis se transformando em mutantes. Seong deixa claro a Siona que não está surpreso, pois já esperava por isso. Siona então pergunta a Seong como ele foi capaz de prever que algo assim aconteceria. Seong então lembra a Siona que a janela do 5º andar, onde Choi morreu, foi estilhaçada pela explosão. Seong
Seong acredita que zumbis apareceram no 5º andar porque subiram até lá. Os dois seguem para o local onde encontrarão sua salvadora e às 9 horas uma mulher aparece. Os dois ficam felizes em vê-la e o mesmo vale para ela, que já acena para ele de onde está. Seong ainda está falando sobre como eles agora são um grupo de 3, quando um zumbi aparece de repente do nada, salta em direção à sua salvadora e a joga no chão enquanto a morde. Seong e Siona ficam paralisados, horrorizados, enquanto assistem ao zumbi destruindo seu potencial companheiro de equipe. Seong cobre a boca, em choque, enquanto observa mais zumbis chegando ao local por causa do cheiro. Seong imediatamente diz a Siona que é hora de eles irem embora, pois ficar ali significa morte. Seong está prestes a se afastar quando percebe que Siona não se moveu de onde estava. Ela está completamente abalada com o que acabou de testemunhar. Seong a agarra e diz que entende como ela se sente, mas que eles precisam ir embora. Ele a avisa que a única maneira de sobreviverem é ir embora. Siona se recompõe e segue Seong. Os dois chegam à entrada da estação de metrô. Seong fica ali parado, pensando por um segundo. Ele sabe que a superfície é bastante perigosa com tantas variáveis, mas ao mesmo tempo está preocupado com o metrô, já que todas as pessoas voltando para casa podem ter virado zumbis. Enquanto estão parados ali, o vento sopra novamente, como se estivesse contra eles. Os dois percebem que não tem escolha e descem imediatamente para o metrô. Siona fica surpresa ao ver que não há zumbis na área. Seong olha ao redor e só encontra cadáveres. Siona deduz que os cadáveres no chão devem ter sido pisoteados pela multidão. Seong deduz que os zumbis provavelmente estejam aglomerados em algum lugar do metrô, já que o número de cadáveres no chão não é grande. De repente, Siona dá um tapinha no ombro de Seong e ela aponta para algo. Seong se vira para olhar e seus olhos brilham de entusiasmo ao perceber que estão em frente a uma loja de conveniência. Os dois entram na loja, mas a esperança de conseguir algo na loja acaba sendo frustrada quando percebem que ela está vazia. E isso basicamente explica a Seong por que não há zumbis na área. Siona percebe que as latas de refrigerante foram quebradas e sugere que eles deem uma olhada no depósito. Nesse momento, Seong encontra algumas latas de cerveja que obviamente foram deixadas lá por alguém. Seong olha para Siona enquanto pergunta se eles deveriam pegar apenas 2 latas do monte. Depois disso, eles vão até a loja de roupas, mas até a loja está vazia. Siona tinha alguma esperança, já que estavam no verão, mas ficou chocada ao ver que todas as peças de roupa da loja haviam sumido. Nesse momento, Seong menciona que a loja de celulares ao lado não foi saqueada. Seong então diz a Siona que eles ainda têm uma longa caminhada a percorrer, embora não sejam mais de 20 quilômetros. Siona então conta a Seong que havia visto algo estranho na parede e que tirou uma foto. Ela mostra a Seong a foto da qual está falando. O que está escrito na parede parece ser um bilhete de um sobrevivente que fala sobre como está perdido, pois não sabe o que fazer ou para onde ir. No bilhete, o sobrevivente acrescenta que o caos superou o que ele imaginava. Depois de ler isso, Seong fica chocado. Com o que acabou de ler, ele acredita que a pessoa está transmitindo a impressão de que sabe sobre o surto de zumbis. Seong presume que o bilhete seja muito assustador e nesse momento, o celular de Siona descarregou. Seong então sugere que é hora de seguirem em frente. À medida que caminham pelo metrô, Seong comenta como tudo está limpo, o que torna tudo bastante suspeito. Siona concorda com Seong, já que esperava ver morcegos, ou pelo menos alguns animais aleatórios. Além disso, não há cadáveres de zumbis, e Seong presume que eles estejam reunidos em algum lugar. De repente, eles encontram um trem do metrô, e Seong faz sinal para Siona parar de falar para que eles possam ficar de guarda. Eles começam a verificar o vagão e ficam chocados com a limpeza. Logo encontram uma pequena caixa, e dentro dela há uma pequena faca. Além disso, Seong encontra uma caixa de som Bluetooth. Siona acredita que eles podem usá-la mais tarde para afastar os zumbis. Eles continuam vasculhando a área, mas não encontram nada. Siona acredita que teriam conseguido mais saques se tivessem chegado antes. Depois de vasculharem a carruagem inteira sem encontrar mais nada, eles saem. Nesse momento, avistam uma figura escura à sua frente. Acontece que é um zumbi, mas quando apontam a lanterna para ele, não há reação. O tamanho do zumbi os assusta, pois é enorme. Siona então menciona que sabe quem é a pessoa. Siona diz que o zumbi era jogador profissional de beisebol na KBO antes de se aposentar. Seong então percebe que esse era o motivo pelo qual o zumbi tinha o corpo de um tanque. Seong sugere que eles evitem o zumbi o máximo que puderem. Lentamente, os dois começam a caminhar em direção ao zumbi, mas quando estão prestes a passar, o zumbi sente o cheiro deles. Sem hesitar, ele vem correndo em sua direção. Seong se prepara para enfrentar o zumbi, mas à medida que este se aproxima, percebe que ele é absurdamente rápido. Seong posiciona sua lança improvisada na posição perfeita para o zumbi e ela se choca contra ele. Assim que Seong consegue restringir os movimentos do zumbi, ele grita com Siona, dizendo-lhe para se posicionar. Siona corre até o zumbi e o acerta na cabeça com um taco de golfe. No entanto, isso não é suficiente para derrotar o zumbi, pois o taco de golfe se quebra enquanto a cabeça do zumbi permanece intacta. O zumbi fica mais irritado do que antes e imediatamente volta sua atenção para Siona.
Shiona. É como se o zumbi não tivesse uma vara saindo do peito. Ele se desvencilha de Seong e tenta agarrar Shiona. Até Seong sente a diferença de força. O atletismo de Shiona a salva enquanto ela se esquiva das garras do zumbi. Ela se move para o outro lado antes de enfiar a faca que encontrou na cabeça do zumbi. Isso é o suficiente para derrubá-lo enquanto ele cai no chão. Shiona e Seong ficam atordoados com a força do zumbi. E Seong fica chocado ao ver que o zumbi ainda conseguia se mover, mesmo com uma lança cravada em seu corpo. Seong pede desculpas a Shiona, dizendo que deveria ter tentado segurar o zumbi. No entanto, Shiona garante que está tudo bem, pois não havia mais nada que ele pudesse ter feito naquela situação. Ela se posiciona sobre o zumbi e tira a faca de sua cabeça. Shiona então pergunta a Seong o que eles devem fazer com a faca. Ela sugere que a amarrem na outra ponta da lança para torná-la ainda mais mortal. Seong fica impressionado com a sugestão e reconhece que é uma boa ideia. Como a ponta da lança de madeira está gasta e a faca está afiada, ele acredita que eles trabalharão bem juntos. Rapidamente, eles terminam o trabalho e descansam um pouco enquanto realizam os reparos. Shiona concorda que eles continuem a jornada. Logo depois, Shiona desabafa sua frustração, pois já passaram 5 trens e não encontraram nada de útil. Seong acredita que alguém definitivamente limpou tudo antes deles. Shiona então menciona que eles estão perto da estação Sindung. De repente, eles ouvem um som alto que parece ser uma explosão vindo da frente. Isso envia uma onda de medo por seus corpos. Seong ainda não sabe o que é, mas acredita que seguir por esse caminho é a escolha errada para eles. Os dois correm de volta para onde vieram e conseguem chegar a um dos trens quase sem fôlego. Shiona está prestes a fazer uma pergunta, mas Seong a manda calar a boca. Eles ficam perto da janela para olhar lá fora. Shion consegue ver e sentir que algo está vindo em sua direção. De repente, uma horda de zumbis se aproxima. Shiona pergunta a Shion se eles devem lutar contra os zumbis, mas ele diz para ela esperar um pouco. Os dois ficam parados na porta do trem, esperando para ver o que vai acontecer. Felizmente para eles, a horda de zumbis simplesmente passa correndo por eles sem olhar em sua direção. Os dois suspiram aliviados, mas Shion ainda acredita que eles não podem relaxar tão cedo. Shiong está confiante de que a horda que acabaram de ver não é o fim. Shiong se pergunta qual será o próximo passo. Ele não sabe se ir em direção à estação onde um bando de zumbis está fervilhando é a melhor decisão. A outra opção é seguir na direção oposta à da explosão, mas o problema é que nunca estiveram lá antes, então não sabem o que esperar. Shiong fica totalmente confuso e Shiona sugere que eles simplesmente se escondam. Shiong não quer que eles façam isso, dizendo que é muito arriscado. Shiong lembra Shiona que da última vez que os zumbis passaram por ali, eles estavam correndo em direção a algo, e por isso não sentiram o cheiro deles. No entanto, os zumbis que andam devagar certamente sentirão o cheiro deles. Shiona entende o que Shion quer dizer e diz a ele que seguirá qualquer instrução que ele der. Shiong então sugere que eles voltem pelo mesmo caminho de onde vieram e que eles precisam se mover rapidamente para evitar que os zumbis os vejam. Shiona concorda com ele e juntos, eles começam a se mover na direção de onde vieram. Eles passam por zumbis com suor escorrendo pelo rosto, apavorados. Eles logo chegam à seção 3 e Shiong sobe na grade lateral. Ele está confiante de que conseguirão evitar os zumbis, contanto que não cometam erros. Shiong estende a mão para Shiona, tentando puxá-la para cima da grade. No entanto, o suor em sua mão torna a tentativa de puxá-la com bastante força. Nesse momento, Shiong perde o controle e Shiona cai no chão. O pouso de Shiona no chão faz um barulho que imediatamente chama a atenção dos zumbis que estão por perto. Shiona observa horrorizada os zumbis correndo em sua direção. Shiong grita com ela, dizendo para se levantar. A adrenalina percorre o corpo de Shiong e, com apenas um puxão, ele arrasta Shiona até o topo da grade. No entanto, um dos zumbis agarra a perna de Shiona e quase arranca sua bota de inverno. Assim que Shiona está segura, Shion diz para ela correr. Sem perder tempo, os dois começam a correr e seguem para a parte superior do metrô. Eles encontram um zumbi na escada, mas Shion se esquiva, enquanto Shiona o esfaqueia com a lança. Os dois continuam subindo as escadas e logo encontram outro zumbi, mas nada os impede. Shiona enfia sua lança na cabeça do zumbi, matando-o imediatamente. Outro zumbi reaparece, mas os dois estão cheios de adrenalina. Seus instintos de sobrevivência assumiram o controle e eles facilmente derrotam o próximo zumbi também. Eles o jogam no chão e, sem hesitar, Shiona o esfaqueia na cabeça. Ao perceberem que não há nenhum zumbi para machucá-los, os dois caem no chão, respirando pesadamente. Shiong menciona que eles escaparam por pouco e Shiona concorda com ele. Shiong então pergunta a Shiona como é o exterior. Shiona responde que não vê nenhum zumbi na área. Shiong fica feliz por eles estarem vivos e, nesse momento, se lembra da perna de Shiona. É então que Shiona percebe que pode ter sido arranhada por um zumbi. Ela tira a bota de inverno para examinar a perna e, para sua surpresa, encontra uma marca de garra em seu tornozelo. Shiona congela de medo, acreditando que está prestes a se transformar em um zumbi, mas Shiong a acalma. Ele diz a ela que é apenas um arranhão da garra do zumbi, não dos dentes. Shiona ainda está confusa, até que Shion lhe garante
promete que ela ficará bem. Ele conta a Shiona que já se arranhou uma vez, mas que nada aconteceu com ele. Shiona é forçada a perguntar novamente, e Xiong a tranquiliza, dizendo que ficou bem depois do arranhão. Após ouvir a garantia repetida de Xiong, Shiona desata a chorar de alegria. Ela diz a Xiong que acreditava estar completamente perdida. Momentos depois, Xiong a ajuda a desinfetar o ferimento, fazendo-a se sentir muito melhor. Xiong fica feliz por terem encontrado um kit de primeiros socorros, mesmo que não seja um kit completo. Xiong então diz a Shiona para descansar. Xiong então olha pelo quarto e logo encontra uma chave. Ele continua vasculhando o escritório e logo encontra o diário de bordo. Lá, ele consegue a senha do armário. Xiong então se dirige ao armário, deixando Shiona chocada. Xiong percebe que Xiong sabia o que estava fazendo desde o momento em que entraram na sala. Shiona fica ainda mais curiosa e pergunta a Xiong como ele sabia onde procurar, e Xiong confessa que trabalhava no metrô. Foi então que ele descobriu que costumavam anotar os códigos do cofre no diário de bordo. Xiong consegue abrir o cofre, mas Shiona se pergunta se há algo interessante nele. Xiong então revela que o cofre contém principalmente chaves para o interior da estação. No entanto, o que ele procurava não era a chave, mas algo mais que seria importante para eles. Xiong encontra uma caixa de madeira no cofre e dentro dela há uma arma de gás. Xiong explica que as estações de metrô sempre têm uma arma de gás guardada. Shiona fica surpresa ao ouvir isso e pergunta a Xiong por que uma estação de metrô teria uma arma. Xiong revela que os funcionários da delegacia costumam receber o dinheiro pela manhã e que a arma fica guardada para o caso de um assalto. Xiong então passa a caixa para Shiona, dizendo-lhe para ficar com a arma. Shiona a recusa, dizendo a Xiong que nunca tocou em uma arma e que acha que nem sabe usá-la quando chegar a hora. Xiong percebe que Shiona está certa. Xiong então enfia a mão na bolsa e tira a chave que encontrou no escritório. Shiona pergunta a Xiong para que serve a chave e Xiong, entusiasmado, revela que a chave é para a sala dos funcionários da estação. Shiona fica animada ao ouvir isso e diz a Xiong para abrir a porta rapidamente. Xiong enfia a chave na fechadura e, felizmente, a chave abre a porta. Os dois se encaram, animados, e entram no quarto. Depois de caminhar alguns metros para dentro da sala, eles ficam chocados ao encontrar um sujeito sentado em um canto, coberto por um cobertor. Ele parece completamente pálido, e depois que os dois se recuperam do choque, decidem investigar para ver se o sujeito ainda está vivo. Shiona verifica e entrega a Xiong o relatório de que o pobre sujeito está morto. Ela revela que o sujeito provavelmente morreu de fome, e não que estava infectado. Shiona e Xiong pegam as roupas do morto, pois precisam delas. Naquela noite, os dois compartilham a mesma cama, e Shiona sugere que levem os cobertores com eles, mesmo que se mudem. Xiong está preocupado que eles não consigam carregar os cobertores, mas Shiona acha que eles conseguem, já que estão com pouca comida e suprimentos. Suas mochilas estão quase vazias, o que dará espaço para os cobertores. Xiong concorda com a sugestão de Shiona, e Shiona insiste para que o rapaz durma um pouco, já que eles correram o dia todo. No meio da noite, Xiong se levanta para verificar o estoque de comida. Ele percebe que ele só tem mais 2 dias de estoque. Ele sabe que precisa chegar ao depósito antes que a comida acabe, ou então estarão em apuros. No entanto, Xiong está confiante de que eles conseguirão chegar ao armazém, contanto que não encontrem problemas. Xiong olha lá a tela de status para conferir as roupas disponíveis. Ele encontra roupas de inverno, que estão sendo vendidas por 3 moedas. Xiong sabe que está ficando mais frio lá fora, mas eles não estão sentindo o efeito, já que estão no subsolo. Ele está preocupado que eles tenham que fazer algo a respeito quando retornarem à superfície. Xiong avalia a situação e percebe que as coisas no subsolo estão piorando, o que significa que eles terão que passar mais tempo na superfície. Ele se pergunta se deveria comprar roupas de inverno para ele e Shiona, já que tem dinheiro para isso. Está prestes a comprá-las, mas hesita novamente. Pensa em esperar mais tarde para comprá-las, já que não tem uso para elas no momento. Nesse momento, ele percebe que a loja agora tem mais coisas que não estavam lá antes. Ele compra um item desconhecido que Xiong tem certeza de que lhe servirá bem se o usar corretamente. Na manhã seguinte, Xiong acorda Shiona. Ela tem dificuldade para se mover, pois gosta de dormir. Eles saem e encontram ônibus tombados. Parece que os ônibus estão sendo usados para bloquear o caminho. Shiona sobe e fica chocada ao perceber que atrás dos ônibus há uma horda de zumbis. Shiona desce, contando a Xiong com o medo estampado no rosto que os zumbis são pelo menos centenas. Xiong imediatamente sugere que eles tentem o outro lado. Shiona então lembra a Xiong que o metrô é a única rota curta que os leva ao destino. Ela pergunta a Xiong o que eles devem fazer, e Xiong responde que a única opção é ir para a superfície. No entanto, o vento lá fora está bem forte. Shiona teme que os zumbis sintam o cheiro deles facilmente. Como não conseguem se livrar dos odores, Xiong sugere que voltem para procurar se há algo que deixaram passar. Assim que retornam para a escuridão, Xiong dá alguns passos para trás para verificar um item que lhe chama a atenção na loja. O item se chama Explorador e permite a compra de itens ocultos que não estão listados na loja. Se o item não existir na lista, o explorador não é consumido. Caso exista, o explorador
explorador é consumido mesmo que o item não seja comprado. O preço do explorador é de apenas uma moeda. Xiong compra o item explorador e ele aparece como um ícone de busca. Ele pede ao explorador para procurar por vacina, mas a busca não retorna nada. Ele pede ao explorador para procurar por vacina zumbi, mas o resultado é o mesmo. Depois disso, ele pede ao explorador para procurar por anticorpos zumbis, mas a busca ainda não retorna nada. Ele continua tentando diferentes palavras-chave, mas, para sua decepção, nenhuma delas retorna positivo. Xiong já esperava se decepcionar, mas acreditava que valia a pena tentar. Nesse momento, Xiong pede ao explorador que procure um desodorizante. O explorador encontra o desodorizante para ele, que custa uma moeda. Além disso, o efeito do desodorizante dura 90 minutos. Xiong está feliz por ter conseguido pelo menos um desodorizante. No entanto, fica chocado ao ver que o desodorizante é bem caro. Da localização atual até o local de destino, são cerca de 4 horas. Ele percebe que ele e Xiaona precisaram de pelo menos 3 desodorizantes antes de atingirem o alvo. Ele verifica sua moeda e percebe que lhe restam apenas 7 moedas. Xiong sabe que não tem escolha, a não ser comprá-la, mesmo tendo economizado as moedas. Xiong pega os desodorantes e entrega a ela o frasco de desodorante. Xiaona fica chocada e pergunta como ele conseguiu os desodorantes. Xiong afirma que os encontrou escondidos no topo da plataforma. Xiaona está animada por terem conseguido encontrar desodorizantes. No entanto, teme que não funcione. Xiong então sugere que experimentem, dizendo que, na pior das hipóteses, devem voltar correndo para o metrô. Os dois então aplicam o desodorante no corpo e nas mochilas. Assim que estão prontos, saem do metrô e Xiong sugere que se coloquem em uma boa posição para o caso de encontrarem zumbis. Nesse momento, o vento começa a soprar forte novamente. Xiaona então avista um zumbi perto deles. Eles se aproximam do zumbi e, para sua surpresa, ele não se move nem reage. Eles se perguntam se o desodorizador está funcionando, mas nesse momento, o zumbi grita no ar. Xiong e Xiaona ficam se perguntando se o zumbi os notou. No entanto, eles mantêm a postura e, felizmente, o zumbi se vira. Os dois então percebem que o desodorizador está realmente funcionando. Xiong sugere que eles continuem, já que não tem nada a temer. Eles passam por uma loja de armas e Xiaona percebe que a loja está praticamente intacta. Xiong acredita que saqueadores podem ter limpado a loja ou que ela está sendo protegida pelo próprio dono. Xiaona percebe que Xiong está certo e sugere que continuem andando, pois qualquer pessoa dentro da loja estará armada. Pouco depois, eles chegam à estação Suyu. Xiong não está nada satisfeito com a viagem até agora, pois acredita que eles já estarão em Uidong. Xiong então sugere que eles comecem a procurar um lugar para passar a noite. Xiong se oferece para verificar o lado direito, enquanto Xiaona verifica o lado esquerdo. Xiong avalia a área e percebe que há janelas ainda intactas. Nesse momento, ele encontra zumbis andando pela área que está verificando e percebe que sua área é proibida para eles. Ele se reagrupa com Xiaona, que também não conseguiu encontrar um bom lugar para eles ficarem. Xiong diz que o local ideal para eles é um lugar que não esteja infestado de zumbis, mas que também seja selado o suficiente para manter novos zumbis afastados. Os dois então entram em um prédio para explorar. Após alguns minutos de busca, Xiaona acredita que a situação está tranquila, já que ainda não há zumbis. Ela tenta abrir uma das portas, mas ela não se move. Xiaona então sugere que eles arrombem a porta. No entanto, Xiong desaconselha, dizendo a Xiaona que o barulho do vidro quebrado pode atrair zumbis. Xiaona concorda, mas quando está prestes a desistir, Xiong diz que pode haver outra maneira. Mesmo sem ter 100% de certeza, ele confia em seus instintos. Ele olha ao redor e consegue encontrar algumas chaves extras. Xiaona fica chocada ao ver isso e pergunta a Xiong como ele fez aquilo. Xiong revela que notou inicialmente que o café fica aberto até tarde e sabe que sempre há turnos entre quem fecha e quem abre a loja. Como às vezes as chaves costumam se perder, eles simplesmente escondem a reserva por perto. Os dois conseguem acesso ao café e Xiaona sorri animadamente. Felizmente, encontram farinha e ovos ainda intocados. Xiaona pergunta a Xiong o que fazer com a farinha e ele sugere que saiam e voltem para buscá-la mais tarde. Como é pesado para carregar, Xiaona sugere que eles a escondam. Xiong concorda com a ideia, dizendo que é brilhante. Além das coisas que encontram um carregador portátil e até um relógio de pulso. Xiong acredita que no ritmo em que estão, devem conseguir chegar ao armazém no dia seguinte. Ele então acrescenta que chegar ao armazém é fundamental, se não quiserem se meterem em encrenca. Xiong revela que ele só tem 4 barras de chocolate restantes. Xiaona então revela sua preocupação. Ela acha que existe a possibilidade de já haver pessoas no armazém. Xiaona então tem outra ideia brilhante. Ela quer que eles criem uma senha para o caso de algum deles se meterem em encrenca. Sem discutir com ela, Xiong aceita a proposta brilhante. Xiaona então decide inventar uma palavra código para eles. Xiaona sugere que conversem casualmente caso se deparem com um perigo que envolva uma arma de longo alcance, como armas de fogo. Xiong então segue a tendência e sugere que eles usem a linguagem educada caso se deparem com uma arma branca. Xiong então diz a Xiaona para chamar
chamá-lo de Opa se eles conseguirem lidar com os agressores. Mas, se a situação não estiver clara, ela deve se referir a ele como gerente assistente. Se eles se encontrarem em uma situação em que precisem correr, Xiong sugere que ela o chame de sênior. Com essas palavras-chave, Xiaona acredita que suas palavras não se destacarão muito e eles poderão conversar ainda mais naturalmente. Os dois ficam felizes por terem pensado em algo legal, mas de repente trovões e relâmpagos atingem a área. Isso os deixa chocados, já que trovões e relâmpagos não são comuns em dias de neve. Xiong percebe que a neve vai se acumular ainda mais. Xiaona teme que a viagem no dia seguinte seja pior. Tentando não se preocupar com os problemas do dia seguinte, Xiaona diz a Xiong que vai descansar um pouco. Enquanto Xiaona dorme, Xiong ouve um barulho estranho lá fora. Ele se levanta para verificar e se surpreende ao ver um cara em uma moto. Xiong finalmente entende que motocicletas podem trafegar por estradas com neve. No entanto, ele se surpreende com o motivo pelo qual o sujeito decidiu se mover tarde da noite. Além disso, a motocicleta parece estar indo na mesma direção que eles. Xiong não quer se preocupar muito com isso, pois acredita que o sujeito possa estar indo para outro lugar. Nesse momento, Xiong vê uma horda de zumbis seguindo o rastro da motocicleta. Xiaona acorda e vê os zumbis se movendo como ovelhas. Xiaona está preocupada, pois os zumbis parecem ser centenas. Xiong bate a cabeça, frustrado, percebendo que, mesmo que seja uma fração dos zumbis com quem eles têm que lidar, sua jornada ficou mais difícil. Xiong tem dois cenários imaginados. A primeira é que o cavaleiro tropeçou na horda e fugiu, ou existe a possibilidade de que ela esteja intencionalmente levando a horda para algum lugar. Xiong teme que eles sejam pegos pelos planos do cavaleiro. Não há comida suficiente para eles se comprometerem, e como seu destino fica a pouco mais de 3 quilômetros, eles também não podem voltar. Xiong então sugere que eles verifiquem o grupo comunitário, pois pode haver algo útil lá. Os primeiros posts no grupo comunitário falam sobre o Thunderstrike, o que é bem estranho. Eles continuam verificando e veem uma publicação falando sobre um abrigo. Aparentemente, há um abrigo enorme, e é para lá que algumas pessoas estão indo. No entanto, algumas pessoas não acreditam que o abrigo exista, já que não há um governo para regular as coisas. Outro usuário relata que encontrou o abrigo, mas não o vê como um abrigo, e sim como uma seita. Ele revela que escapou por pouco e desaconselha ir para lá, alegando ser perigoso. Alguns argumentam, dizendo que as pessoas não podem mudar tão rápido, já que faz apenas um mês desde o surto zumbi. Depois de ler a discussão e as opiniões polêmicas do grupo, Xiong pergunta a opinião dele. Xiong concorda que o abrigo é suspeito, visto que o surto ocorreu há apenas 3 semanas, e eles já conseguiram um abrigo grande o suficiente para abrigar pessoas. Além disso, há suprimentos chegando constantemente. Xiong lembra que Yun estava indo para a costa oeste. Ele se pergunta se eles conseguirão alcançá-lo para, pelo menos, obter alguma informação. Xiong sugere que eles esqueçam o abrigo por enquanto, e Xiong concorda. Xiong fica decepcionado por não haver nenhuma atualização sobre o cavaleiro. Xiong então diz a Xiona que eles terão que seguir o plano original. Com isso, os dois continuam sua jornada para tentar chegar ao armazém. No entanto, Xiong avisa a Xiona que eles terão que recuar caso encontrem uma horda no caminho. Pouco depois, eles usam os últimos desodorizantes que têm, e Xiong diz a Xiona que precisam se apressar. Logo depois, a neblina fica mais espessa, bloqueando a visibilidade. Xiong verifica seu relógio de pulso e percebe que o efeito do desodorizante acabou. Ele avisa Xiona que eles não terão escolha, a não ser lutar para escapar caso encontrem zumbis. Nesse momento, Xiona avista o armazém e rapidamente chama a atenção de Xiong para ele. O rosto de Xiong se ilumina de alegria com o tamanho do armazém. Ele está confiante de que, com o armazém, não precisarão mais se preocupar com suprimentos. Xiona tenta abrir a porta do armazém, mas ela não se move. Xiona suspeita que algo esteja errado. E além disso, há arame farpado cobrindo o armazém, algo que não existia antes. Ela pergunta a Xiong se ele esteve lá recentemente, mas ela responde que a última vez foi há alguns meses. Xiong então sugere que eles tentem encontrar outra maneira de entrar no armazém. Xiona logo avista uma parte da cerca onde o arame farpado está fraco. Ela diz a Xiong que vai subir. No entanto, Xiong interrompe, dizendo que é muito perigoso pular sem saber a situação dentro do armazém. Além disso, Xiong está preocupada com o fato de a área ser o único lugar sem segurança. Xiona então lembra a Xiong que eles não têm opção. Ela menciona que o efeito do desodorizante já passou, eles precisam de abrigo e também de comida. Ao ouvir isso, Xiong concorda, mas diz a Xiona para ter cuidado, pois pode haver perigos à espreita dentro do armazém. Xiona pisa nas mãos de Xiong e usa isso para se impulsionar e pular a cerca. Ela fica em cima da cerca e diz a Xiong que o armazém parece vazio. Ela diz a Xiong que vai pular, mas, sem que ela perceba, há uma figura estranha escondida atrás de alguma cobertura. Assim que Xiona pousa no chão, a figura estranha aparece atrás dela, aponta uma arma para sua cabeça e ordena que ela levante as mãos. O sujeito estranho revista o corpo de Xiona e fica aliviado por ela não ter nenhuma arma consigo. Ele então pergunta sobre seu companheiro e Xiona responde honestamente, dizendo ao sujeito que seu companheiro está do lado de fora do prédio. Ele pergunta quantos
e ela responde que são um. Ele então ordena que ela diga a Xiong para passar pelo portão da frente. Com uma arma apontada para a cabeça, Xiona manda Xiong ir até o portão da frente. Xiong já sabe que algo está errado ao ouvir isso. Como Xiona está falando casualmente, Xiong imagina que ela esteja sendo mantida refém com uma arma de longo alcance. Ele também percebe que Xiona o chamou de Opa, o que significa que eles podem lidar com o agressor. Sendo esse o caso, Xiong enfia a mão na mochila e pega a arma que estava escondida lá. Xiong diz ao agressor que está se aproximando conforme solicitado. Xiong se esconde atrás do portão e quando o agressor exige que ele largue a arma, Xiong usa sua lança como a única arma que possui. Xiong larga a arma e começa a sair lentamente. Xiong fica em dúvida sobre o que fazer, já que a arma de gás que ele carrega tem um alcance menor, o que significa que ele precisa se aproximar. No entanto, Xiong não consegue se mover mais do que está sem que o agressor perceba a arma. Xiong decide brincar com o agressor. Ele lhe diz que deixou cair a arma e sugere que ele solte seu companheiro. O agressor continua insistindo para que Xiona avance. Xiong fica feliz em ver isso, pois só precisa que o agressor se aproxime um pouco mais. Assim que o agressor está ao alcance, Xiong sai de onde está escondido e aponta sua arma para o alvo. Xiona já está se preparando para o confronto e se abaixa antes que qualquer um deles dispare. Xiong é o primeiro a atirar e o gás atinge o rosto do agressor, fazendo-o gritar. Gritando de dor, o agressor também dispara, mas as balas erraram por pouco a cabeça de Xiong. Xiong então sai correndo do seu campo enquanto Xiona entra em ação. Ela se posiciona atrás do agressor e o derruba no chão. Xiong pega uma fita adesiva e joga para Xiona para que ela possa usá-la para contê-lo. Nesse momento, Xiong percebe que os zumbis estão se aproximando por causa dos tiros. Ele grita com Xiona pedindo que ela lhe entregue a chave. Xiona pede para o sujeito entregar a chave, mas ele se recusa, dizendo que não tem motivo para entregá-la a eles. Xiong grita dizendo a Xiona que seu tempo está se esgotando. Xiona fica séria com o sujeito e o chuta com força, exigindo que ele solte a chave. Xiona vasculha seu corpo e consegue encontrar a chave. Xiona corre para o portão para abri-lo enquanto Xiong está ocupado lutando contra os zumbis. Xiona continua tentando um molho de chaves com ela, mas nenhuma delas parece funcionar. Xiong entra em modo de sobrevivência enquanto derruba zumbis como se não fossem nada. Um dos zumbis avança em direção a Xiong a toda velocidade. Xiong se esquiva do zumbi e nesse momento ele atinge o portão. Xiona consegue abrir a porta na hora certa, gritando para Xiong entrar no complexo. Antes que os zumbis pudessem entrar, os dois conseguiram fechar o portão. Xiona tranca o portão com correntes e um cadeado enquanto pergunta a Xiong se ele está ferido. Xiong responde que está bem. Xiona fica feliz ao ouvir isso e Xiong revela que os tiros foram o que atraiu os zumbis. Uma vez resolvido o problema, os dois sugerem que é hora de entrarem, mas se viram e percebem que ainda precisam lidar com o sujeito estranho. O sujeito grita de dor porque o gás machuca seus olhos. Xiong então diz a Xiona que eles devem levá-lo para dentro do prédio. Os dois o agarram e assim que o levantam, percebem que é Jae-seong. Depois de se acomodarem dentro do prédio e Jae-seong lavar os olhos ardendo, Xiong explica a Xiona que Jae-seong é aquele que ele conheceu no primeiro andar. Xiona se sente culpada, pois não esperava que eles se encontrassem de uma forma tão estranha. Jae-seong também admite que tudo acabou estranho e, além disso, seu rosto ainda dói. Xiong se desculpa por isso, dizendo a Jae-seong que o efeito da arma de gás durará pelo menos um dia. Jae-seong diz que não haveria necessidade de briga se tivessem lhe contado antes, mas ao mesmo tempo não tem desculpa, já que foi o primeiro a usar a violência. Xiong agradece a Jae-seong por ter aceitado o ocorrido. Jae-seong então oferece aos dois uma xícara de chá quente. Enquanto tomam chá, Xiong pergunta a Jae-seong quando ele chegou ao armazém e ele revela que chegou lá há 3 dias. Jae-seong confessa que o verdadeiro motivo de sua vinda foi por causa dos painéis solares. O rosto de Xiona se ilumina em choque ao ouvir que há painéis solares no armazém. Aparentemente, ele estava prestes a instalá-lo quando viu Xiong e Xiona. Ele explica que inicialmente os colocou nas janelas inferiores, mas como a eficiência era baixa, teve que movê-los para o telhado. Xiong fica impressionado ao ouvir isso, já que Jae-seong estava relutante em deixar o prédio da empresa desde o início. Jae-seong então revela que está pensando em proteger os painéis solares com toldos de vidro para evitar que a neve caia sobre eles. Jae-seong menciona que há uma grande quantidade de suprimentos para eles trabalharem. Xiong então pergunta a Jae-seong se há suprimentos suficientes no depósito. Jae-seong explica que o armazém está bem abastecido de materiais de construção, mas quando se trata de alimentos, há uma incerteza em torno dele. Acontece que o suprimento de alimentos está na seção 2. Jae-seong revela que quando foi lá para verificar, o telhado do prédio havia desabado sob a neve. Jae-seong só recuperou o que pôde da área. No entanto, nenhuma comida estragou porque estava congelada. Ele diz aos dois que assim que tiverem mão de obra suficiente, poderão buscar mais suprimentos. Xiong fica aliviado ao ouvir isso. Xiong então faz a grande pergunta. Ele pergunta a Jae-seong se ele se importaria se eles ficassem no armazém. Xiong acredita que se tornarem aliados e se ajudarem mutuamente é o melhor caminho
caminho a seguir. Xiong e Seon-na suspiram aliviados quando Jae-seong aceita que eles fiquem no armazém. Acontece que Jae-seong já estava planejando convidá-los para ficar, depois do que aconteceu entre eles antes. Ele percebeu que não tinha homens suficientes para defender o armazém adequadamente. Ele sabia que mais pessoas viriam, e se estivesse sozinho, acabaria perdendo o armazém. Jae-seong fica feliz que os dois tenham aparecido na hora certa para se tornarem seus aliados. Xiong agradece a Jae-seong por confiar neles. Xiong então aponta que os zumbis ainda estão por todo o armazém, e isso surpreende Jae-seong, que acredita que a horda teria se dispersado. Xiong então pergunta a Jae-seong como ele conseguiu uma arma, e Jae-seong revela que a pegou de um policial morto. Jae-seong menciona ter visto os corpos de várias pessoas que preferiram se matar a se tornar zumbis. Jae-seong diz que pegou a arma e a guardou para a legítima defesa. No entanto, acabou usando-a contra Xiong. Xiong então pergunta se ainda havia balas na arma, e ele diz que não. Ele confessa que usou todas as balas na luta contra Xiong. Xiong está preocupado que com os zumbis rondando o armazém, os forasteiros não tenham acesso fácil ao prédio. Xiong concorda com isso, chamando isso de lado positivo. Momentos depois, Jae-seong prepara ramen para eles. Xiong e Xiong estão ambos absortos na comida, e Jae-seong diz que preparará mais se quiserem. Xiong fica tão feliz que pega as 2 latas de cerveja que Xiong escondeu. Enquanto saboreiam o doce ramen, eles bebem cerveja gelada com ele. Jae-seong então faz um brinde aos novos camaradas usando a cerveja. Depois de comerem à vontade, o trio comenta como se sentem confortáveis, algo que não sentiam há muito tempo. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein?